E antes de debater, a gente tem aqui uma parte da entrevista ontem que foi concedida pelo Mano Menezes, pelo vice de futebol do Grêmio, o Alexandre Rossato. Então vamos ouvir o que foi dito ontem, aliás, né, essa entrevista que chamou muita atenção, e na sequência a gente volta para debater. Comissão técnica, uma árdua, os resultados infelizmente não estão chegando, mas a gente já chegou com o resultado com essa mesma comissão técnica, né? Nós estávamos numa situação ainda muito pior e essa comissão conseguiu nos tirar daquela situação. Nós temos certeza de que isso vai acontecer já no próximo jogo. Mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite para mim como treinador, porque eu tenho que entender que mesmo que o torcedor tenha um carinho comigo, que tenha o respeito da eu tenho com ele, as coisas não podem continuar assim como estão. Minha parte é entender que eu não tenho mais nada para poder tirar da equipe. Esse é o meu limite. O limite, César, tu acha que... porque depois eu fiquei pensando, tá? A entrevista é constrangedora, né? A forma como ela é colocada com o diretor... É diretor ou vice? Vice de futebol. O vice de futebol do Grêmio ali ao lado do Mano. Quando ele chega, nós estamos no estúdio do Bate-Bola. Quando a gente recebe a informação, o Mano vai conceder uma entrevista ao lado do Rossato. Acabou. Eu achei que ele tinha caído. Não, acabou. Também achei. O normal é... Ó, a gente tá aqui para falar sobre o jogo, mas eu quero agradecer aqui ao Mano. Isso. Isso que eu imaginei. Ele chegou ali para elogiar um trabalho que foi criticado pelo treinador. Elogiar não, ele não elogiou. Ele disse que tem confiança no trabalho. E o Mano disse que não tem confiança no trabalho. É um negócio surreal. O Mano coloca um prazo para ele sair. A questão que fica, César, é se esse prazo ele é o jogo contra o Atlético Mineiro ou se daqui a pouco, terça-feira, o Mano chama os jogadores para uma conversa e sente lá, olha, do jeito que tá aqui não vai. Ele sai antes do jogo contra o Atlético Mineiro. O que tu acha? Eu fiquei assim... Porque o Grêmio vai perder pro Atlético Mineiro, né? Nós já sabemos. Já sabemos. Mas vai perder pro Atlético Mineiro. É que no cenário... Se é 1 ou 2 ou 3. É que o cenário atual do Grêmio é exatamente esse. Se o Grêmio vai lá e perde por 1-0, vão dizer que o trabalho tá bom, que evoluiu, que foi contra o Palmeiras. Não. É que o problema é esse. É que a régua é tão baixa que tudo que se faz vira bom. Mas aí tu já sabe o que vão dizer. Mas é que aconteceu, né? Não, mas não acontece nada. O Grêmio vai perder pro Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro é melhor que o Grêmio. Hoje o Grêmio não é um time pra competir com o Bucaramanga, tu acha muito melhor que o Grêmio, que ganhou do Atlético em Minas? O colombiano? Tá, pode acontecer, Monari, pode acontecer. É que assim, essa entrevista tinha que ser invertida. Tinha que ser o Mano defendendo o seu trabalho e o vice de futebol cobrando. Tá, tudo bem, mas não foi. Quando o Quinteiros foi demitido. E assim, essa entrevista é a primeira que ela tem uma coisa, nós estávamos numa situação pior. Bom, você sabe quando é que o Grêmio tava? O Grêmio perde pro Mirassol tomar 4-1. O Grêmio naquele momento, matéria do UOL aqui, o Grêmio ocupa atualmente a 15ª colocação no Brasileirão. O Grêmio atualmente é o 15º. Então no Brasileirão é a mesma situação. O dia da demissão do Quinteiros, quando o Quinteiros é demitido, o Grêmio tá em 15º no Brasileirão. O Grêmio está em 15º agora. Com a diferença que é início de campeonato. Ter 4 rodadas. Hoje é pior, tá aqui nessa situação, né? E o Grêmio na Copa do Brasil passou dificuldade contra o Atlético, realmente, passou nos pênaltis pro Atlético. O Atlético sabe jogar o Atlético joga. O Atlético joga a Série B do Brasileirão. E o Grêmio passou dificuldade contra o Atlético em um jogo mesmo, passou nos pênaltis pelo Atlético na Copa do Brasil. Sabe o que aconteceu depois? O Grêmio caiu pro CRB, o CSA da Série C. Tá, mas com 2 jogos, 180 minutos. Então é pior. O Grêmio também ganhou nos pênaltis. Isso, ganhou nos pênaltis. E depois caiu pro CSA. Então piorou. O Raimundo é de qual divisão? O Raimundo é da quarta divisão. Mas depois o Grêmio caiu pro CSA. O Grêmio, ou seja, pior ainda o que o Mano fez. Aí, bom, a Sul-Americana tinha jogado mal contra o Luquenho e contra o Grau. Tinha vencido. Empatou com o Grau. Então em tudo é pior. Em tudo é pior. É pior. Em tudo é pior. Só que nesse meio tempo teve, primeiro, uma boa vontade enorme da mídia, né? Que sempre defendeu o treinador. Que sempre teve defesa do treinador. Eu nunca vi isso no Rio Grande do Sul. Tu tá criticando a imprensa? Não, eu tô criticando a imprensa do Rio Grande do Sul, sim. Porque com o Mano Menezes se passa muito pano. E a gente entende o porquê. Com as palavras. A gente entende muito bem o porquê do comportamento. Tu me agrediu com o Roger. Não agride. Não, o CCD é de muita gente. Mede as tuas palavras. O comportamento é muito diferente. O Wagner Mancini, esse trabalho é o pior trabalho da era da Arena. O Wagner Mancini não trabalhou tão mal assim. E pode pegar Anderson Moreira. O Anderson Moreira na Libertadores, ele foi mal no Gauchão, tomou 4 do Inter, verdade. Mas na Libertadores o grupo era o Nacional de Medellín, o Nacional do Uruguai e o Newell's. E ele foi primeiro colocado do grupo na Libertadores. Em 2014. Esse aí perdeu pro Grau. Rebaixaram o Grêmio. Não, quem? Rebaixaram o Grêmio. Não, mas o trabalho de quem? O Grêmio foi rebaixado. Tá, mas de quem que foi o trabalho? O trabalho de 4 treinadores.
Ou digo assim, um treinador, sim. Não tem um treinador que tem um trabalho pior do que esse na Era Arena. Tu acha que o Mano é o pior O Thiago técnico? Nunes. Quer ver o Thiago Nunes? O Thiago Nunes foi primeiro no grupo da Sul-Americana. Quando assumiu, depois degringolou. Mas quando assumiu, foi melhor que isso aí. Esse time ficou atrás do Godoy Cruz na Sul-Americana e caiu pra Aliança Lima. Contrataria? Não, em abril... Agora? Não, agora o estrago tá feito. É que eu não sou responsável por contratar treinador agora, porque eu jamais teria contratado o Mano em abril. O erro foi em abril. O erro foi em abril pedir o Mano. E assim tem que cair todo o departamento de futebol, porque o departamento de futebol que acredita no Mano Menezes em 2025 tem que cair. Bastava ver o Fluminense jogar contra o Criciúma no passado. O Fluminense brigando pra não cair, não consegue ganhar do Criciúma rebaixado. O Fluminense jogar contra o Inter no Beira-Rio e bota 2 laterais pra marcar o Bernabéi. Já passei por isso. 2 laterais pra marcar o Bernabéi e perde o jogo. Sabe o que o Renato fez esse ano? Botou o Serna em cima do Bernabéi e ganhou o jogo. Tá Não bem. ouve. César, Ele embala. fala alguma coisa. E ganhou o jogo. Deixa eu te bem, falar uma Moraes, coisa, vai deixa eu lá, te falar uma César. coisa. Não é a primeira e nem a última, tá? Ele vem com tudo. É o debate de um homem só. Vamos lá, Cezinho. O que eu vejo... A produção não ajuda também, né? Ela vem. O que eu vejo é... Primeiro que eu acho que o problema do Grêmio é um problema crônico, né? Um problema muito maior do que a gente imagina. Ontem, a entrevista, que foi o objetivo dessa primeira parte, a entrevista, ela tem para mim, Vaguinha, um ponto que precisa ser... tentar ser lido. Primeiro ponto que eu coloco, tá? Mano desistente, se não fizer alguma coisa. Tá? Então, o que é o fazer alguma coisa nesse momento? Olha o Edenilson todo fora do lugar. O fazer alguma coisa é cortar algumas coisas, Vaguinho. Agora, se a opção for a simples de cortar o Mano, eu defendo... Não tem problema, demite o Mano. Mas tem que sair o Rossato, tem que sair o Guto Peixoto, tem que sair o Vivian e o Grêmio tem que trocar, de fato, o trabalho. E gostaria muito que saíssem também alguns jogadores. O Mas grupo assim, de jogadores César, também, César. mas é preciso um plano emergencial. Por isso. Porque tu vai trocar, imagina, tu troca tudo. Falta um turno pra acabar o Campeonato Brasileiro e o Grêmio tem Mas é que Atlético a gente Mineiro, sempre daqui a se pouco o Grêmio tem o esconde- Flamengo, tem o Grenal no Beira-Rio. O Grêmio pode... O Grêmio tá pisando na areia movediça. E tu sabe como é que é pra clube grande. Tu sempre nessa hora te esconde, não é tu, não, tu sempre te esconde nessa relação com não mexer nos jogadores. Bah, imagina se eu tiro os jogadores, como é que Mas fica? César, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que tu quer tirar? Se os que estão jogando já são ruins, tu quer tirar os caras É que eu acho e que botar os reservas deles? Tem alguns jogadores que estão além do estarem mal. Quem? O Cristaldo. Não, mas o Cristal é Vijaçante. reserva. Mas O Cristal é reserva. o Vijaçante. Tá, o Vijaçante é O titular. Bright White ontem. Mas eu fico pensando o seguinte: Pratt White o Vidia- tomou um cartão amarelo o que Vijaçante tira- é ruim. O Vijaçante tá mal. E o reserva do Vijaçante, quem é, meu Deus? Ontem a grande ideia da A gente semana de treino... Só um pouquinho, Manaré. A gente tá olhando agora o lance. Esse é um aí, cartão gente. amarelo que o Bright White Tá, mas esse toma jogador e aí, no próximo jogo. esse jogador aí é jogador há muito tempo. Esse jogador desfilou no gramado da Arena ontem. Sabe por que desfilou? Porque o time do Grêmio não sabe marcar. Deixa eu ver. O time do Grêmio é um time que sobe pra pressionar e deixa o eu ver o jogador cartão Amarelo livre. que tirou ele do jogo. Deixa eu ver. Ah, não quis ir. Não quis ir pra BH. E olha que não é longe, hein? Se fosse lá em... Vaguinha, presta- Se fosse lá em Fortaleza, eu não Vaguinha, sei se eu não faria o cartão Vaguinha, também. Vaguinha, Mas BH, presta atenção, e outra, Vaguinha. BH é bom pra caramba, Vaguinha, clima legal. Vaguinha, presta atenção pra onde o Lucas Lima tá indo e aonde é o cartão. Mostra ali de novo o lance. Olha onde é. Tá vendo aquela linha ali? Tá indo pra lateral, né? Olha aquela linha ali. Ali é no meio de campo, olha ali onde é que ele tá. Pois é, mas ele renovou o contrato agora, faz 2 meses que renovou o contrato. Por isso é que eu Mais acho. um ano de contrato. Olha com o Grêmio. lá, Vaguinha. Olha lá. E o cara que na última comemoração, chapéu de gaúcho, né? Não, isso aí é o seguinte, ó. Eu não vou pra Uma BH. ligação. Eu não vou com essa nhaca aí, eu não vou pra Não, e BH. olha a hora do jogo, Vaguinho. Olha a hora do jogo, olha lá, Vaguinho. 40 e... Tá, gente, eu vou fazer uma leitura aqui, tá? Pelo amor de Deus. O Mano só não foi demitido porque o presidente não estava em Porto Alegre. Eu O- vou fazer uma Não leitura. é. aqui. É que Eu esses acho caras não que sabem nada, eles acham que o Mano é bom treinador. Aí, sabe o que o Rossato Claro acha que o que Mano não. é? Claro O que Mano é o não. de 2007. O Rossato pensa futebol achando que... Eu tenho certeza que o Rossato acha que o futebol não mudou. Que 2007 pra agora é a mesma coisa. O Rossato tem certeza que ele pensa isso.
Então ele não sabe o que está sendo feito. A semana de trabalho foi boa, a semana de trabalho foi maravilhosa. Foi tão maravilhosa que a grande ideia do Mano para propor o jogo contra o Sport foi escalar o Edenilson de 8. O Edenilson no melhor momento da carreira no Inter, com o Odair, ali, depois acho que foi com, não lembro se ele tá com o Abel, mas com o Odair, certamente, era o Inter de transição. Sempre que o Inter enfrentou adversários fechados e precisava que o segundo volante tivesse que jogar na entrelinha, num espaço curto, ele não conseguiu jogar. O melhor Edenilson da carreira. Aí no pior momento da carreira do Edenilson, o treinador do Grêmio tem uma semana pra treinar e a brilhante ideia é escalar o Edenilson de 8. Isso não existe, gente. Isso acabou. Isso é um pensamento de futebol desse tamanho. É uma falta de capacidade enorme de entender um jogo. O treinador do Grêmio não sabe entender o jogo. Mas tudo bem, não mas sabe montar um time pra propor o jogo. Munari, é um escândalo esse Munari, trabalho. Nosso programa tem 1 hora, nós temos 21 minutos. Tu já falou 30 vezes a mesma coisa. Tô falando do Bright White há 2 semanas que é o culpado do problema do Grêmio. Se tu puder... Me tira da tela, por favor. Se tu Tô falando do puder... Vivian Sante. O culpado é o Vivian Sante que não jogou ontem. Reserva. Só um É que pouquinho. pelo menos se tu deixar alguém falar, a gente vai entender se pode ou não Então ser fala culpado. do Vivian Sante, fala do Cristaldo, fala do Bright White. Segura, Munari, segura aí. Papo chato. Tem uma outra questão aqui que é importante, que é sobre a questão dos discursos, tá? O Munari até citou a questão do que foi falado lá. Só para no confirmar, jogo o contra Mirassol. amarelo foi aplicado. Foi aplicado por Munari. E tem um recorte que foi feito pela nossa produção sobre o discurso do Rossato antes da demissão do Quinteiros, que a gente vai acompanhar agora e ver algumas semelhanças. Nós não estamos contentes com o resultado, sabemos que temos que trabalhar muito. Isso aqui não é um ou outro culpado, todos nós somos culpados, me incluo a mim. O que nos faz confiar de que esse trabalho vai dar certo é o trabalho que está sendo feito. A gente está vivendo esse trabalho dia a dia e a gente tem certeza que isso aí, logo ali, a gente vai estar colhendo um fruto bem positivo. Hoje foi um resultado realmente muito ruim. Não que seja uma vergonha perder para o Mirassol, que é um grande clube aqui. Então nós tomamos a decisão dentro aí do futebol de rescindir o contrato do Gustavo Quinteiros. A direção ela é tão culpada quanto qualquer outro profissional aqui do que está trabalhando no futebol. A gente sabe que o resultado vai vir, acredita no trabalho, a comissão técnica trabalha de forma árdua, os resultados infelizmente não estão chegando, mas a gente já chegou com o resultado com essa mesma comissão técnica, né? Nós estávamos numa situação ainda muito pior. E a gente trouxe esse recorte aí, até o Segue o Fio Retrô, para entender como o discurso ele se assemelha muito ao que foi dito ontem, né? E o que a gente acompanhou foi que antes da demissão do Quinteiros, esse mesmo discurso foi usado, né? E ontem foi usado para garantir a permanência do Mano. E aí, hein? Eu quero propor aqui algo prático. Um debate prático, Cezinha e Munari. No atual cenário de treinadores, o que é possível fazer? Porque o Mano vai cair. Nós temos uma certeza. O Mano Menezes não será mais técnico do Grêmio. Eu não sei se vai ser quarta agora, depois da reapresentação, que ele vai sentir e tal. O presidente volta do Rio de Janeiro, conversa, sente que o ambiente não vai mais, ele cai, ou se vai ser depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Aí é o Ceará na Arena. Sim, mas não. Mas o Mano fala em curto prazo. Pois é. Vão ficar esperando uma vitória para. E outra, uma vitória segura o Mano, César? Uma vitória contra o Ceará segura o Mano? Não segura. É que essa semana pra treinador. Tá, e quem é que pode treinar o Grêmio? Quem é que pode salvar o Grêmio? Esse é um dos problemas. O Vojvoda aceitaria um projeto salvar o Grêmio? Ontem, alguns conselheiros me mandaram. Temos que contratar o Ramon Dias, porque o Ramon Dias salvou o Corinthians e salvou o Vasco. É bom o treinador, hein? Foi o outro. Temos que contratar o Vojvoda, porque. Gente, com o Vijaçante, com o Bright White, com o Edenilson, não tem treinador. Dias teve 3 problemas de lesão, começando lá pelo esporte. E de lá para cá não teve uma sequência adequada, né, de ritmo no campo de treinamento, né, que o permitisse, que desse a segurança para que a gente o colocasse antes. O Matias é um menino muito grande, né, 1,95 m, acho que 95 quilos, né? E o jogador com muita musculatura, ele vai precisar de um preparo maior, senão a gente corre o risco de tê-lo sucessivamente mais tempo fora, que é o que a gente não quer. Foi no momento adequado, né, que a gente proporcionou a entrada do Matias, e que bom que ele respondeu bem.
Tá aí, portanto, Roger Machado e Wagner Martins, o quanto que te convenceu essa explicação? Como é que fica o status do Ricardo Matias agora para quarta-feira? Roger, não me dá curva. Tu não me dá curva. Eu adoro o Roger, mas é uma grande de uma curva, né? Eu até entendo que tem que se respeitar alguns processos, que tem que ter algum tipo de cuidado na questão física, né? De jogador muito alto, uma massa muscular muito pesada, tudo isso. Tem outra resposta dele sobre o GPS que a gente pode falar mais pra frente. Mas eu não queria o Ricardo Matias há 30 dias atrás, não precisava ter há 30 dias atrás. Tá bom, serve a explicação. Mas de quarta para sábado, então melhorou o desempenho físico de dia a dia do Ricardo Matias? De quarta para sábado? Eu queria o Matias quarta contra o Fluminense. Quarta-feira contra o Fluminense, eu pedi a escalação do Ricardo Matias e ele não entrou. E não foi por causa do cuidado físico no treinamento, das lesões que ele teve. Já estava recuperado quarta-feira. Em 3 dias ele não se recuperou. Então o Roger demorou para colocar o Ricardo Matias e agora ele tem que justificar. Tá tudo bem. Só que eu espero, e espero do fundo do meu coração, que, primeiro, o GPS do Valência seja controlado da mesma forma que está sendo o GPS do Ricardo Matias. E segundo, pelo amor de Deus, né? Quarta-feira o time começa de cabeça para baixo. A escalação do Inter começa Ricardo Matias, daí Tabata, Wesley e Alan Patrick. Brian Rodrigues, Alan Rodrigues, Thiago Maia, Alan Patrick, Tabata, daí depois a defesa e por último o Rocher. O time do Inter começa quarta-feira pelo Ricardo Matias e acabou. Não tem mais nenhuma discussão. Antes tarde do que nunca. É o único elogio que eu posso fazer pro Roger na administração desse caso, Ricardo Matias. O Kleber Gibon, que participa conosco aqui no YouTube de GZH, comenta o seguinte, ó, se tu acha que se o Ricardo Matias tivesse entrado no primeiro tempo contra o Fluminense, poderia ter mudado a história. Isso a gente nunca vai saber. Isso a gente nunca vai saber. Porque também é preciso que tenha uma mecânica de jogo que não teve contra o Fluminense. O time não funcionou contra o Fluminense. O que eu disse sobre esse jogo contra o Red Bull Bragantino, que foi o jogo das obviedades. Qual é a obviedade? Bom, se tu tem um segundo volante melhor, o teu time melhora. Mas esse segundo volante precisava ter chegado antes do duelo contra o Fluminense. Não chegou. Então nós tivemos prejuízo. O Wesley do lado esquerdo. Eu até entendo que o Carboneiro estava jogando bem, o Roger tentou acomodar ali, mas quando não tinha o Carboneiro, o Wesley também não jogou pelo lado esquerdo. Ele preferiu botar lá o Gustavo Prado, Vitinho, sei lá mais quem. Ele botou o Wesley no lado esquerdo. Como ele disse, tem memória ao lado esquerdo com o Bernabé e o Wesley. Foi o melhor do Inter no ano passado. Então bota o Wesley lá. E o Ricardo Matias, óbvio, tem que aproveitar o momento do cara. Ele tá melhor que o Borré, ele tá melhor que o Valência. Eu adoro o Valência. O Borré já fez gols decisivos. Mas eu adoro mais o Inter. Eu gosto mais do Inter, tem que botar quem tá melhor. E o Roger, sentindo que a água bateu no pescoço dele, escalou o Matias e agora não pode mais tirar. Vem, Munari, vem. Não, eu alivio. Concorda comigo? Não, eu concordo assim, eu alivio o Roger pra questão do Matias, porque a gente sabe que o trato com o garoto no dia a dia é diferente, tem a questão de gestão de grupo, porque assim, quando tu vai tirar o Borré e o Valência do time, principalmente o Borré que era o titular, tu tem uma questão de grupo. E se o guri não tava se dedicando no treino, acreditando no que o Roger falou, também é duro pro treinador bancar, tirar um cara importante do elenco e botar o guri se o guri não entrega. Né? Então eu até entendo a demora pra colocar o Matias, tá? Mas o que mudou de quarta pra sábado? Ele saiu pro Fluminense, agora o elenco agora ele tem. Eu digo né? no dia a dia, na análise do dia a dia, Não, na análise dos números, é que agora tu na já análise caiu. do GPS. É que depois que tu tem um fracasso, aí fica mais fácil tu mexer no time, né? Agora, ó, só, nós já caímos fora com essa ideia, agora eu vou mudar. Não, tudo eu bem, acho que ele deu um voto de mas confiança. a justificativa de que o dia a dia estava prejudicando o jogador não serve. Eu queria ele pra quarta. Entendeu? Não, mas quarta não tava ok ainda. Em 3 dias mudou? Nem treino teve. Não, eu entendo, acho que até tu tem razão, mas eu entendo o Roger nesse cenário, tá? Agora, a partir de agora... Tá passando paninho no Roger? Tô passando paninho pro Roger, tu viu? Passando paninho no Passando Roger. paninho. Agora, assim, ó,
Pra quarta-feira não tem justificativa. Quarta-feira joga o Matias. Aí sim, se quarta-feira chegava e o Matias estiver no banco, bom, aí é um escândalo. Aí não tem explicação. O cara fez 2 gols. Só que assim, esse jogo tem outras coisas que aí não dá pra aliviar pro Roger. Beleza, Alan Rodrigues chegou atrasado, ok. Mas assim, o time funcionou melhor. Primeira coisa, o Juninho. O Juninho tá num momento melhor do que o Vitor Gabriel. Devia ter jogado já contra o Fluminense. O Wesley na esquerda. Mas jogou contra o Fluminense. Não, a ida. A ida joga contra o Gabriel. A ida sim. O Wesley na esquerda. O Wesley na esquerda com o Bernabé, sabe? Funciona. Aí o Tabata na direita, o Tabata vem pra dentro, gera... Se a gente for olhar o lance do primeiro gol do Inter, o lance do primeiro gol, quando o Wesley cruza a bola pro Matias, quem tá entrando na área por dentro, à frente do Alan Patrick, é o Tabata. Porque o Tabata é um meia. Olha lá o Tabata lá, ó. É o Tabata que tá ali, ó. Ó por dentro, ó. Jogou bem o Tabata. Ó o Tabata por dentro, entende? Porque o Tabata, ele é um meia que vem pra dentro, que gera o corredor. E aí, contra o Fluminense, que o Fluminense marcou individual o Alan Patrick tava sufocado, faltava esse cara. E ele foi fazer essa mudança só no segundo tempo do jogo do Maracanã. Ele jogou 3 tempos com o Alan Patrick sozinho como meia. Então, o Wesley como meia... o Tabata como meia da direita, que sai da direita e vem pra dentro. O Wesley pela esquerda com o Bernabé, o Juninho, são coisas que ele já podia ter feito. O problema pra mim agora é o seguinte, é o adversário. Porque esse time que funcionou contra o Bragantino, eu não sei se esse time dá pra jogar contra o Flamengo. Então a gente pode até aproveitar para falar do Flamengo, né, que venceu o Mirassol na rodada, vitória por 2-1 com algumas dificuldades. Na sequência a gente tem os lances também, mas Tu e quer aí? mudar o time? É que eu não sei se o Roger vai jogar com esse time contra o Flamengo. Pra mim, o plano inicial do Roger, ele seria repetir a ideia do primeiro turno lá. Aquela linha de 5 que ele usou contra o Flamengo. Porque o Flamengo não mudou a forma de jogar de abril até agora. Mas tu botaria quem? Não, eu não digo mas eu não sei se a melhor ideia na cabeça do Roger seria com 3 zagueiros daí, né? Porque hoje tu não tem o Fernando. Zagueiros. Tu tem o Juninho, tem o... Tu tem 2 canhotos. 2 canhotos, mas aí 2 canhotos não joga por dentro. Não tem problema, canhoto por dentro. Não. O problema é tu botar o canhoto na direita. Canhoto por dentro não tem problema nenhum. Não dá. Não dá? Não dá. Bom, e porque eu acho que a ideia que o Roger teve naquele jogo, aí tu pode defender com uma linha de 5 com o ponta voltando, talvez o Wesley, mas tu vai fazer o Bernabé trabalhar mais por dentro, também não dá. O time é esse aí, gente. Mas esse time aí não vai controlar o Flamengo como controlou o Bragantino, né? Mas qual é o time que vai controlar o O Flamengo? Bragantino teve algumas chances também, né? Então, assim, eu acho esse time aí contra o Flamengo... eu não sei se esse time vai conseguir ter a bola. Esse time é equilibrado, cara. Esse time é o time que vai tentar ter um pouco mais a bola, porque o Tabata controla a bola. Tem Alan Rodrigues que também Então, tu acha que vai fazer um duelo desde tentar ter mais a bola que o Flamengo? Não, acho que não. Acho que não. Acho que o Flamengo vai ter mais posse de bola. Só que quando a bola cair no pé do Inter, tem que tentar ficar com ela. Tu não pode ficar lá atrás com linha de 5, chamando o Flamengo. É que o Roger fez isso, né? Tu tinha o Fernando daí, né? Aí tu não tem mais o Fernando, tu não tem mais um jogador igual o Fernando pra recuar e depois pra sair como primeiro volante. E até o Fernando, que eu adoro o Fernando, acho o melhor 5 que eu vi no Inter, né? Desde que eu me entendo por torcedor. Essa bola da Arrascaeta desde 1980, o Fernando não foi bem no jogo. O Fernando não fez um bom jogo contra o Flamengo lá. Não, mas... O Flamengo sofreu. O Inter sofreu. Ganhou 750. Tá, mas aí que tá. Pois é, mas na época, aí é que tá. É que depois, na segunda-feira, depois daquele jogo, foi o papo de que o Inter tinha segurado o Flamengo e era candidato ao título. E aí eu e o Léo Oliveira dizíamos, tomou 19 finalizações, não se defendeu bem. Aí agora mudamos, agora o Inter sofreu contra o Flamengo. Pô, Sofreu. Olha soube só, sofrer. a questão é o Roger. O Roger bem. O Roger montou o time naquele jogo trabalhando em relação ao Flamengo. Eu não sei se ele mudou o que ele pensa do Flamengo, entende? Porque eu tenho que pensar na cabeça do treinador. Ele escolheu aquele modelo pra jogar, pra defender com linha de 5. Como é que ele vai defender agora esse mesmo Flamengo que não mudou a forma de atacar? Até tem o Lino ali no lado esquerdo, que é um jogador... Não tem o Arrascaeta, né, pra esse primeiro jogo. Eu imagino que vai ser Bruno Henrique por dentro, né? Pode ser Bruno Henrique Plata por dentro. Não sei se o Luiz Araújo tem condição para o lado direito. Enfim, daí tem acho que pela esquerda joga o Saul. Ele não tem ainda o Saul, perdão, o Lino. Não sei se o Saul joga por dentro ainda. Ele varia bastante. Eu acho que não ter o Arrascaeta vai ser um time que vai pressionar mais por dentro. O Flamengo não tá entrosado ainda. Eu vi de canto de olho, eu vi o jogo contra o Mirassol. Sobra a qualidade dos caras do meio para frente. A defesa é muito forte ainda também. Mas não tem aquela mecânica de jogo que tinha com o Gerson e com o Arrascaeta juntos. É o outro time. É um time agressivo, Agora, se tiver... mas que vai muito na base do individual ainda.
Se E o Pedro, pode jogar o Pedro também, né? Se o Flamengo tiver um melhor acerto nas conclusões, eu não falo nem conclusão direta a gol, assim, mas nas jogadas ofensivas, o Flamengo é um adversário muito duro para qualquer time. Qualquer time. Se ele acerta um jogo, o Flamengo pode golear o Botafogo. Eu tava desesperado, tá? Eu tava desesperado. Porque a imagem do Inter contra o Fluminense, ela deixou todos os colorados muito fizesse um jogo como fez com o Fluminense em Porto Alegre, com o Flamengo num dia mais ou menos, tu sai daqui bem, mas perdido bem. Assim. E a diferença ela diminuiu, Valéria. Essa vitória contra o Bragantino, com os ajustes que o Roger fez, com o Matias, que é um centroavante que vai fazer gol, que pode fazer gol, porque os outros não podem, né? Dá uma esperança ao torcedor de fazer enfrentamento, de sair de lá com um empate ou perdendo de pouco, como foi contra o River Plate. Gente, não estou diminuindo aqui a grandeza do Inter. É que eu estive no Monumental de Nunes quando o Inter perdeu por 2-1 contra o River Plate e saiu de lá aplaudido por 2 ou 3 mil torcedores que estavam lá, e eu era um deles. Extenuados os torcedores. Os jogadores em campo e o torcedor assim, ó, uma pressão absurda. E nós levantamos lá e aplaudimos o time. Por quê? Perdemos de 1 com possibilidade de reversão em Porto Alegre, como aconteceu. Então, é esse o cenário. É mais ou menos esse o cenário. Acho que não corremos risco de tomar uma goleada do Flamengo, porque organizou um pouquinho ali a casa e o Flamengo está desentrosado. O Flamengo ainda é o favorito para o duelo. Aliás, franco favorito. E o Inter é o azarão. Vamos começar então com o nosso primeiro fio, que faz essa comparação com o Grêmio de 2024 e o Grêmio de 2025, e aqui tem um detalhe bem importante. Essa comparação que foi atendida pela nossa produção, ela pega a linha de corte por data. Então a gente tem o time do ano passado, para fazer essa comparação, que jogou diante do Fluminense no dia 13 de agosto de 2024, quando o time do Renato venceu o Fluminense no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Pegamos aquela escalação para fazer a comparação da escalação que entrou em campo contra o Sport. E agora nós vamos fazer justamente esse mano a mano, estão as opções na tela, os dois times, lembrando, né, essa linha de corte em relação ao tempo, né, neste mês de agosto. E para a gente começar a fazer as comparações, meus consagrados. Você tem que pegar... É complicado fazer essa análise, porque tem jogadores que pioraram muito em relação a esses jogadores hoje. Por exemplo, se tu pegar o Bright White, ele piora de um ano para o outro. Mas vamos tentar fazer, mesmo dentro disso. O Marquezinha me parece melhor que o Volpe. Não sei se vocês concordam. E aí, Não, não tem comparação. O João Pedro... Pelo amor de Deus, né? O João Pedro... Agora, o João Pedro é o seguinte, né? O João Pedro... Só vamos com calma pra gente poder ir sinalizando. Não, é que assim, aí, o que o Schenck fez? O jogo do Grêmio contra o glorioso Sport, lanterna do Brasileirão, foi dia 10 de agosto. Isso. E aí o Schenck pegou o jogo mais próximo dessa mesma fase do ano. Exatamente. Só que, por exemplo, não é uma comparação. O time atual não é o Camilo, o lateral direito. O lateral direito também é o João Pedro. A linha de corte foi a É que o João Pedro, data. é que o João Pedro tá machucado. Aí quem era o reserva no passado? Era o Fábio. Esse ano o reserva é o João Lucas, né? Que não é que o Camilo seja titular desse ano. Mas enfim, vamos lá. Balbuena e Rodrigo Evi. É que o Balbuena acabou de chegar, mas é melhor que o Rodrigo Evi, né? Porque chegou agora, também é outro que não... Seria o Kahneman aí, então, que tava jogando. O Kahneman também é melhor que o Rodrigo Evi, né? O Wagner Leonardo é melhor que o Gemerson. O Marlon é melhor que o Reinaldo. O Marlon é melhor. Sabe que tem uma coisa curiosa do que o CD falou, que o Bright White piorou, o Dodge melhorou. O Dodge desse ano tá melhor. O ano passado ele era pior que nesse ano. Eu acho, por exemplo, o Balbuena, que a amostragem do Balbuena é muito curta ainda, né? Jogou uma partida, mas ele vem desde abril sem jogar. Mas ele tá, fisicamente, ele tá abaixo, né? Aí o Vijaçante é melhor que o Edenilson, mas o Vijaçante tava lá, não jogou porque não quis, né? Na verdade, o Vijaçante jogou, né? Ele foi titular com a opção. Eu acho o Alisson melhor do que o Soteldo, mas o Soteldo naquele momento ali era um dos jogadores do time. O Cristaldo naquele momento estava mostrando mais do que mostra hoje, né? E o Kike Oliveira, para mim, é mais jogador do que o Pavon. Mas olha como tem uma coisa curiosa aí. Tem 4 jogadores que estavam ano passado que viraram reservas esse ano. 3 jogadores, né? Eu já pensei nisso. Viviaçante, Cristaldo e Pavon. O banco... E talvez tenha um quarto, porque o Bright White pode perder a posição pro Caio Vinícius. O Pavon, tá? O Pavon não estava no banco aquele dia.
Tá, o Pavão não tava no banco. Contra o Sport. Acho que suspenso. Aí ele teve uma dor, ele sentiu uma dor. É isso, uma Tá. pancada, né? Mas Cristaldo, Vijaçante e Gemerson estavam no banco. O Gemerson também. O Gemerson também tá aí. Então, assim, o Grêmio trouxe jogador. Esse é o ponto. O Grêmio do ano passado, quem é que saiu? O Marquezinho foi opção, porque ele quis realizar o sonho da vida dele, jogar no Boca, deve estar arrependido. Eu tenho pena do Marquezinho e do Paredes foram parar naquela bagunça que é o Boca. O Boca consegue ser pior que o Grêmio. E aí. Não, o meu treinador. Tá, não vou nem falar do meu treinador, porque é uma questão de saúde, mas vai não tem lá. a mínima condição. Aí, o Rodrigo me machucou, o João Pedro tá machucado. Sim. O Gemerson tá aí. Perdeu a posição. O Reinaldo foi uma opção do Grêmio não renovar. Isso. Doide tá aí, Villaçante tá aí, Soteldo foi uma opção do Grêmio não comprar, porque tinha um valor alto. Cristaldo tá aí, Pavão tá aí, Bright White tá aí. Então, dos jogadores que saíram, o Grêmio escolheu que eles saíssem e um escolheu sair. Então, o Grêmio só abriu mão de 2 jogadores. Dos 11 do ano passado, o Grêmio só abriu mão de 2 jogadores. O Reinaldo, que o Grêmio não renovou, e o Pavão e o Soteldo não é que o Grêmio abriu mão. É o Grêmio não quis pagar o valor. Né, o Pavão, a questão do Soteldo foi o valor. Porque por isso. Então, e o Grêmio contratou jogadores. A questão é: tu trouxe o Marlon pra melhorar em relação ao Reinaldo. Melhorou? Até agora. Não, o Marlon é melhor, mas não melhorou. Não melhorou. Aí tu pega, por exemplo, o Oliveira em relação ao Pavão. Eu acho que aí melhorou. Sim, Tá? é. Mas se a gente for comparar em relação ao Soteldo, veio o Amuso. É. E o Amuso tá na reserva de um garoto do Águia. Não, é que o problema Então o Grêmio não eu conseguiu acho melhorar legal, em relação eu ao acho- ano passado. Existe algo aí que eu acho legal da gente discutir. A gente fala muito do coletivo, né? E o coletivo não é muito diferente ali, a gente vai trocar um pelo outro. Agora, quando tu tem um jogador, um lateral direito improvisado e que não tem nenhuma capacidade de conter não tem característica para conter o lado do adversário, tu prejudica todo o sistema. Então, o Grêmio tem o problema do Grêmio aí, o Grêmio tem muitos jogadores muito abaixo, entendeu? Mas muito abaixo. E a gente viu isso aquele dia, foi constrangedor ver o Camilo e o Balbuena no segundo tempo, entendeu? Daquele dia com espaço. O Balbuena tem uma jogada que ele sai correndo atrás, dá até pena do cara, porque aí tu vê, pô, o cara tá sem jogar, time desorganizado, o cara tendo que correr atrás de um cara rápido, sabe? É triste. O momento é. Agora, o que ganha corpo esse raciocínio aí é o que o Renato conseguiu fazer, né? Porque a gente olha isso e parece que o Grêmio de 24 era bom. E não era, né? O time do Grêmio 24, que é parecido com o time do Grêmio 25, ele jogou para não cair, né? Vocês lembram disso, né? Não esqueçam disso. O Grêmio não cai em 24 por um detalhe. Por um detalhe. Um jogo, né? Ou 2 jogos. Por isso que eu acho que o trabalho de agora é muito ruim. Porque Mas ele não é. O que eu trabalho- quero é que às vezes a gente olha assim e diz assim, pô, mas o time não é tão diferente no ano passado. Não, no ano passado ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento. Não, eu sei, só que assim, eu acho que, por exemplo, o Cristaldo, o Pavon não, mas Cristaldo e Villaçante, principalmente o Villaçante e o Bright White, eles estão piores esse ano porque o trabalho desse ano é pior ainda. Porque o Bright White, que chega no passado, ele faz 8 gols em 20 jogos, quase um gol a cada 2 jogos, que é ótimo para centroavante. E vou dizer, com o Quinteiros, eu sei que é gauchão, com o Quinteiros os números dele não eram ruins. Os números do Bright White, eles pioram a partir do Mano. Ele tem 6 gols com o Mano, 4 de pênalti. Com bola rolando, ele tem 2 gols só. E ele só passou a ser criticado agora. O Villaçante, que também sofreu crítica, mas o Villaçante só sai do time agora. O Gemerson, por exemplo, o Balbuena, como o Nátio Vasquez. Tu criticava, mas tu ia botar quem, né? Era uma das questões, né? O Nátio Vasquez do Platense teve na mesa do Grêmio para negociar. O treinador do Grêmio não quis. E o Romanha do São Lourenço, o Grêmio também colocou na mesa para negociar. E o Mano escolheu o Balbuena. Então, quem escolheu? Tinha 3 opções: o Romanha, o Nátio e o Balbuena. E o Mano escolheu o Balbuena, que estava sem jogar desde abril. Então não dá pra reclamar que o cara tá sem ritmo, foi uma escolha. Tem um cara que poderia estar aí, o Alex Santana, que depois a gente vai ver um vídeo que o Schenck separou de um tópico, que o Mano rasgou elogios ao Alex Santana. E aí jogou o Edenilson. Bom, mas aí o treinador pediu o jogador tá aí, o jogador tá atrás do Edenilson. Tem que ser responsabilizado também por isso. E até sobre hoje, né, sobre essa terça-feira, ontem o nosso colega Rafael Divério, que na sequência vai participar conosco, ele já estava no Rio de Janeiro e teve a oportunidade de conversar com o presidente Alberto Guerra sobre o que pode acontecer nesses próximos dias no Grêmio. Vamos aproveitar para recuperar e ouvir o que disse o presidente do Grêmio ontem. Marcamos reunião para quando eu voltar.
para que a gente possa, né, avaliar os próximos passos. Essa reunião, ela mantém, ela garante o Mano Menezes pelo menos até domingo, por exemplo. Uma pergunta bem direta, assim. Não tenha dúvida, hoje o Mano Menezes é o nosso treinador, né? Então vamos continuar assim. Voltando agora para Porto Alegre, eu vou sentar com ele, sentar com o pessoal do futebol e a gente vai fazer as avaliações necessárias. Houve jogos em que a gente viu evolução, mas ontem foi uma involução. Não? Tá aí, portanto, o presidente Alberto Guerra, que estava no Rio de Janeiro para o encontro dos clubes com a CBF para discutir o fair play financeiro. César, o que tu espera que possa acontecer nessa reunião, depois dessa reunião? O que tu espera? Desculpa, o que é... O que tu espera para o dia de Reunião hoje, depois dessa reunião? O que pode acontecer? Eu acho que o que pode acontecer é a pressão sobre o Mano Menezes fazer com que o Mano também diga o seguinte, bom, decidam, né? Decidam. Fica evidente quando tu diz hoje o treinador é o Mano Menezes, que na cabeça dele não é o treinador, né? É o treinador se algumas coisas forem modificadas. Que mostra mais a cara dessa direção e das coisas como elas foram, né? Então que deixar o Mano Menezes... Futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Mas pelo que o Grêmio tá jogando, a chance do Grêmio ganhar do Atlético Mineiro é mínima. Então tu vai deixar o Mano Menezes, tu vai protelar a demissão dele para segunda-feira. Então se o Grêmio tem uma urgência que é sair dessa o mais rápido possível, troca o treinador, conversa com o Mano. O Mano tá... Olha o semblante do Mano saindo da arena, passando pelo César ali, falando que tá difícil e tal. Eu fico imaginando assim, eu como torcedor, olha, cara, eu não posso... O Mano tava bem parecido, tá? Em 2023, quando ele deixa o Inter, ele concede uma entrevista depois do jogo contra o Palmeiras, que é aquele 0x0 xoxo, sabe? Que lugar tava o Inter ali? Não lembro. O Inter tava na Libertadores. Não. O Inter, naquele cenário, ele tinha caído do Gauchão pro Caxias, tinha caído da Copa do Brasil pro América Mineiro, que lanterna do Brasileirão, tinha perdido os Grenais, nos Grenais o Grêmio joga quase 40 minutos com menos, chega a fazer 3x0, sofreu num grupo fraco na Libertadores e tava em 10º, alguma coisa no Brasileirão. E aí o discurso era assim, o Mano tava, sabe? E eu lembro que eu defendia a permanência do Mano, defendia que a continuidade do trabalho ali. Mesmo depois de cair pro América Mineiro, lanterna do Brasileirão e pro Caxias no Gauchão. Eu acho que eu bati forte ali depois da... Se tivesse nós ia brigar em 2023. Mas eu acho que... Tu acha? Mas depois desse jogo contra o Palmeiras, eu disse assim... Tu acha que cair pro Juventude no Gauchão é mais grave que cair pro Caxias no Gauchão? Não, né? Pois é. Não, né? E, bom, sobre essa reunião de hoje. Eu acho que é uma reunião que mostra... Pra mim, o Grêmio tá refém do Mano Menezes por sua incompetência. Porque o Grêmio, o cenário do Grêmio, os dirigentes do Grêmio, eles não têm confiança neles mesmos para acharem o substituto do Mano. Porque a contratação do Mano, para mim, já é a prova da incompetência do Grêmio. Se os dirigentes do Grêmio tivessem o mínimo de visão de mercado, eles em abril, quando demitiram... Primeiro que o contrato do Quinteiro, sem saber como é que o Quinteiro jogava, né, não se adapta ao elenco e tem que demitir um treinador com 3 meses de trabalho, 4 meses de trabalho. Isso já é incompetência. Só para até contextualizar, para quem está nos acompanhando aqui em imagens, no YouTube de GZH, a gente tem o aproveitamento de cada técnico gremista desde 2021. Então a gente está acompanhando na tela aqui enquanto o Munari está falando sobre isso. Que também confirma aquilo que para mim é o pior trabalho da era Arena que o Mano está fazendo. E aí o Grêmio já em abril, quando tu busca o Mano Menezes na 5ª rodada do Brasileirão, vivo na Copa do Brasil, que o Atlético Paranaense está na Série B, o Atlético Paranaense ainda está na Copa do Brasil. Vivo na Sul-Americana com um grupo fraquíssimo e depois tu teve que pegar o Aliança Lima, ou seja, adversários piores que o Grêmio. E tava no Brasileiro na 5ª rodada, tu já ir pro desespero, que é contratar o Mano Menezes em 2025, é desespero, é quando tu contrata para não cair. Ali já foi uma prova de incompetência da direção do Grêmio. Porque se tivesse uma visão de mercado maior, teria encontrado um treinador, como, por exemplo, o São Paulo encontrou. O São Paulo, que tá com 5 vitórias seguidas no Brasileirão, pegou o Hernan Crespo. Sabe o que o Hernan Crespo estava fazendo em abril, quando o Mano Menezes foi contratado? Tava no Cine argentino, tava desempregado. Era só ligar pro... E, inclusive, em março teve um Brasil e Argentina, que o Rodrigo Oliveira entrevistou o Crespo, e o Rodrigo até brincou, o Crespo tá fardado para trabalhar no Brasil. Que ele fez elogios a Grêmio e Inter, disse que seria um prazer conhecer, trabalhar em Porto Alegre. O Crespo era só ligar.
Era só ligar pro Crespo. O São Paulo ligou. Rui Costa, né? Inclusive, o Rui Costa o Grêmio criou o dirigente Rui Costa e hoje tem dirigentes piores que o Rui Costa. Então o São Paulo conseguiu o Crespo. E agora, a falta de visão do Grêmio, o Grêmio tem medo de ir pro mercado porque não sabe quem contratar. E sabe que o trabalho do Mano é horroroso, mas tem medo de errar de novo, de contratar alguém pior que o Mano. Muito bem, Munari. Trazendo algumas participações aqui, eu vejo que tem muitas pessoas perguntando sobre a Cacau, tá? Os seus cornetinhas, eu tô vendo aqui cada recado. A senhora Cacau, tá? A senhora Cacau, ela teve os dias merecidos dela e ela voltará amanhã ao comando deste programa, tá? Olha, cada cornetinha aqui, inclusive, olha aqui, ó, Hugo Rocha tá falando sobre o Vaguinha. Vaguinha vai descontar todas essas participações em folgas. Tu vai pedir uma folguinha? Cada programa um dia de folga. Hã? Não, eu tô Cara, bem tranquilo. Tu vai entrar amanhã no... Tem que trabalhar, cara. Tu vai entrar amanhã no Santos. Mas o Fio? Se não trabalhar em dia de jogo grande... Ah, mas Mas tu amanhã vai estar tu aqui no consegue- programa amanhã? Como é que vai ser amanhã? Tu vai estar no Rio aqui ou Não, aqui ele de vai manhã? pro Rio. Não, mas 10 da manhã. Vou no Rio, vou sair hoje. Sair hoje? 5h40. Tu é igual o Guerra, tu não vai ser no intervalo. Vocês querem saber qual é o hotel Tu não- rico? O que Hein? mais vocês querem saber? integrante nosso que já está por lá, será que ele já molhou os pezinhos? Será que ele já foi à praia? Como estamos por aí, hein, Rafael de Vério? Prazer ter você aqui conosco, seja bem-vindo. Tudo bem, Val? Depende do que tu entende por molhar os pezinhos. Se for literal, não. Se for... Não, daí não. Daí não deu. Bom, de Vério, já para saber Tudo bem? o clima, como é que tá por aí, se já tem aquele clima mesmo, né, dessa primeira decisão, e o que tu também já projeta de Inter, as informações, tudo contigo, meu amigo. Bom, Valéria e pessoal, espero que o Vaguinho e o Munari estejam se comportando bem na tua presença, assim como eles fazem na presença de todos os apresentadores do Segue o Fio. Bom, mobilização de jogo, assim, aquela clássica, aquela cara de jogo, ainda não tem. E tem uma explicação para isso. O Rio de Janeiro tem muitos times que avançaram nas competições mata-mata. Por exemplo, hoje o principal foco tem sido o Fluminense, que joga pela Copa Sul-Americana contra o América de Cali. Mas é certo que a partir de amanhã, sim, vai ter uma mobilização maior da torcida do Flamengo. Hoje o que eu vi por aqui foi torcida do Inter. Alguns colorados já estão, obviamente, o Rio Grande do Sul tem uma relação muito próxima com o Rio de Janeiro. Tu sabe bem, né, Valéria, como é que funciona essa amizade entre os dois povos? E já tinha colorado caminhando na beira da praia de Copacabana, caminhando pela orla, camiseta, entrevistei alguns deles, em seguida vai entrar no site em GZH também. Uma pequena movimentação, vai aumentar ao longo do dia. O Eduardo Gabardo, inclusive, está vindo já no voo da manhã agora para o Rio de Janeiro, já relata que tem torcedores também no aeroporto. As torcidas organizadas estão saindo do Rio Grande do Sul para chegar a tempo nos ônibus, né, para vir aqui para o Maracanã. São esperados 2.000 colorados e 65.000 flamenguistas para essa partida das oitavas de final da Libertadores. Bom, de Vério e até Vaguinha. O Vaguinha tá com um probleminha aqui. Temos o Vaguinha aqui. Não, o CCD não tem nenhuma condição. condição, é. O CCD ficou com inveja que o Divério falou que já há uma mobilização de O Colorado. Divério conseguiu dizer que tem mais colorado que flamenguista no Rio de Janeiro. Foi E quer que eu fique, quer que eu siga no programa. E quer que eu siga no programa. Exatamente essa frase. É, Exatamente. já só vi torcedores Divério. do Inter caminhando Divério, na praia. ele se mordeu, Eu Divério. larguei. Divério, ele se Era de mordeu. costas, Ele não conhece a Perdemos força o Zé da Cezinha. nação colorada. Ele não conhece a força. Mas CCD. Nós já lotamos o Maracanã, já ganhamos de Fluminense, Vasco, Flamengo. Vamos ganhar de novo, ele tá com inveja, Divério. Mas além disso, se consola o CCD, eu subi no elevador aqui para vir pro quarto, para entrar com uma internet boa e tal. E quem subiu no elevador junto comigo era um torcedor do Grêmio, que me reconheceu. Cezinha, Achou o gremista? Subiu o gremista. Cara, perdi o comando. Enquanto isso, Mas é de Vério, melhor que ele não fique, não é? É melhor que ele não fique. Mas para a gente saber um pouco mais também, pelas tuas apurações, né? O Inter chega hoje. O que está se esperando também para essa chegada do Inter? Qual é o time que estamos projetando também para essa decisão? Quais são as novidades? O que se espera também dessa formação do Inter? Além de a grande mobilização da torcida do Inter, que está preparando uma recepção para os jogadores aqui, quando eles chegarem aqui no hotel em Copacabana, o Inter, eu não estou apostando em muito mistério no Inter, eu não sei se os guris concordam comigo, mas é muito perto daquele Inter que jogou contra o Bragantino no final de semana, né? Vai voltar o Aguirre para a lateral direita, mas é essa a escalação que eu estou apostando também, essa que está na tela. Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei,
O Thiago Maia e o Rodrigues, né, o Alan Rodrigues, eu acho que vai ser essa dupla no meio campo, Tabata, Alan Patrick, Wesley e o Ricardo Matias. Pô, mas é um time meio faceirinho, né? Tem um volante, vamos dizer assim, alguma coisa assim, pro estilo do Rio Grande do Sul, mas tá na 0 hora de hoje e também em GZH, inclusive com a ajuda do Cristiano Munari. Os times que venceram o Flamengo, e foram só 2, esse ano, só em 2025, só 2 venceram o Flamengo no Maracanã, os 2 têm uma característica em comum. Primeiro, eles não só atrás torcendo pro tempo passar, e eles tiraram tiraram o espaço das 2 principais peças do Flamengo, do começo da armação, Léo Pereira e principalmente Léo Ortiz. É jogo para sacrificar o Ricardo Matias, é jogo para atacante correr muito. Então, essa foi a primeira. A segunda foi que, beleza, souberam sofrer porque vai enfrentar o time que tem o melhor plantel da América do Sul, na casa do Flamengo e motivado, pressionado pela eliminação na Copa do Brasil. E a outra parte comum de Central Córdoba e Atlético Mineiro, os 2 times que venceram o Flamengo, foi que quando teve chance, botaram a bola para dentro do gol, não desperdiçaram. Algo semelhante ao que o Inter fez contra o Bragantino, né? Eu acho que é esse o time. O Munari ontem levantou aqui uma possibilidade de jogar com mais um volante para atuar entre os zagueiros, como foi no jogo do Campeonato Brasileiro, que o Fernando atuou por ali. Mas eu acho que nem tem esse jogador, né, Munari? Nem Não, tem. o Richard é o único que já fez isso, mas o Richard tá muito... Não tem como. E zagueiro não dá. Tem dois canhotos, não faz esquema com 3 zagueiros com 2 canhotos. Não existe essa possibilidade. Então, eu acho que o melhor é esse time, Valéria, porque é um time que é equilibrado, tá? O Tabata, acho que ele tem uma capacidade de recomposição, ele pode ajudar ali, e o Inter precisa ter um pouco a bola de velho. O Inter precisa... Quando desafogar, o Inter simplesmente não pode devolver essa bola para o Flamengo. Tem que tentar ficar com ela. E aí tu tendo o Alan Patrick, tu tendo o Tabata para ajudar o Alan Patrick, tu fica com um pouquinho mais de retenção. E lá na frente o Ricardo Matias para segurar a bola também, para fazer uma parede e desafogar, fazer o time sair de trás. Eu acho que não é uma questão de ser defensivo, né? De vamos proteger só. Não adianta. Se tu vai ficar só protegendo e não tem o mínimo de posse de bola para um jogo como esse, tu vai acabar estourando lá atrás. Então acho que é um time equilibrado. Sabe o que acontece, Vaguinha? Quando um time fica só se defendendo, esperando e chuleando, coisa assim, um chute entra. Uma bola bate na mão do zagueiro. Uma hora o cara é derrubado na área. Sabe? Em algum momento, uma vai passar. Uma passa. Quando o time fica só se defendendo e torcendo pro tempo passar, uma entra. Uma vai dar problema. Então, o ideal é que ficar com a bola. Tem uma analogia que eu vou fazer no futsal, se o CCD quiser ficar brabo aí, pode ficar brabo, aquela coisa dele lá. No futsal moderno, contemporâneo, os times têm usado uma tática meio maluca, mas que tem funcionado. Eles botam goleiro linha quando estão ganhando. Pô, mas como assim? O cara fica sem goleiro, tá ganhando o jogo e fica sem goleiro. Sim, ele fica jogando 5 contra 4 todo o tempo. Ele que fica com a bola, o outro time que fica correndo atrás. Se ele errar um passe, se ele... tudo bem, pode correr isso. Mas o normal é ele ficar bastante tempo com a bola e o tempo passar. A analogia que eu quero fazer do jogo do Inter com o Flamengo é parecida com essa, com o que o Vaguinha disse. Um bom jeito de se defender é ficar com a bola. É tentar irritar o adversário. É tentar fazer o tempo passar sem que o adversário esteja com a bola e tu esteja lá atrás. E foi o que fizeram, de novo, insisto, o Atlético Mineiro e Central Córdoba. Neste momento, de velho, a leitura que faz César Cidade Dias, com aquela distorção clássica, é a seguinte. O de velho está dizendo que o Inter vai amassar o Flamengo no Maracanã, vai ter mais posse de bola. Vai tirar o Rocher e vai botar mais um jogador da linha. Vai jogar sem goleiro contra o Flamengo no Maracanã. Foi isso. A única coisa, eu tô aqui quieto, eu só ouvi. O Divério disse assim, até o momento eu só vi camisas do Inter na praia, no Rio de Janeiro. Foi só que eu vi. Não foi o que eu disse. Quando ele falou que viu o gremista. Viu um gremista lá, um pobre de um coitado lá, gremista, que não sabe nem o que tava fazendo com a camisa do Grêmio lá, mas foi isso que ele disse. Aí eu saí. Eu disse, não vou continuar, não vou continuar. O CCD eu achei disse que o jogo, então que os gremistas não sabem eu o que achei estão que o fazendo jogo, com a camisa eu do achei Grêmio. que o jogo era lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu não sabia que tinha um bairro em Porto Alegre chamado Rio de Janeiro. Não tem, pelo amor de Deus, né? Agora, e ainda tomei a corneta do Divério falando, ele tá dizendo, não disse nada, eu só ouvi. Muito bem. Tá, entendi.
Diva, até para saber, assim, acompanhando o noticiário, o que o Flamengo espera desse Inter também? O que se fala do Inter aí no Rio de Janeiro? E o Inter vive essa oscilação que é bem comum de times que não têm grupo suficiente ou uma consistência suficiente para jogar mais de um campeonato. Que foi o que aconteceu com o Inter e que, surpreendentemente, aconteceu com o Flamengo, né? Numa hora a corda esticou demais e arrebentou. No caso do Inter, foi na Copa do Brasil. Mas, Valéria e pessoal, eu vou dar uma ideia dos reservas do Flamengo pro jogo de hoje. Vou dar a escalação que eu tô apostando do Flamengo pro jogo de amanhã, tá? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Samuel Lino. E na frente o Pedro. Agora os reservas, os que não vão jogar. Emerson Royal, Vinha, Alexandro, Alan, Saul, Plata, Nico de la Cruz e Bruno Henrique. Talvez o treino coletivo do Flamengo seja um dos grandes jogos do futebol brasileiro atualmente, né? Esse é um ponto importante, tá? Porque no nível das trocas, né? nível de treino e nível de trocas também. Quando o Flamengo fizer as 5 trocas, o Flamengo não cai. Né? E no nível de intensidade que se mantém. O Inter tem alguns jogadores, por exemplo, o Alan Patrick vai cansar em algum momento, não tem uma opção para trocar, tu vai ter que escolher entre manter o Alan Patrick cansado ou botar um jogador pior que ele. Né? O Alan Rodrigues, se o Alan Rodrigues cansar, vai entrar uma alternativa pro Alan Patrick e o Munari nesse jogo? O Tabata por dentro? Mas o Tabata também começa, né? Borré. Pode ser, para essa ideia de marcar alto, né? Tu sabe que quando tu tava falando sobre essa estratégia, eu vi a tua matéria do Atlético e do Central Córdoba, foi exatamente isso, assim, os times que... E o Atlético Mineiro no jogo de volta da Copa do Brasil, que o Flamengo faz 1-0 no primeiro tempo, e é muito melhor que o Atlético, um Atlético que por ter a vantagem do Maracanã, o Atlético marca mais recuado. Aí o Flamengo faz 1-0, o Atlético no segundo tempo adianta a marcação, e é quando o jogo fica lá e cá. O Flamengo tem chance pra fazer, o Alcian perde um gol e sem goleiro, mas o Atlético também tem chances. Então quando tu adianta a marcação contra o Flamengo, tu consegue causar problemas. Só que óbvio, lá atrás também os caras vão ter chance. A questão que eu tenho dúvida é se o Inter vai ter capacidade de pressionar por dentro os dois zagueiros com Alan Patrick e Matias. Nesse cenário, o Borré faz falta. Alguém vai dizer, mas o Borré não faz gol e o Matias faz. Eu sei. Mas na ideia de pressionar, porque tu corre o risco. Se tu sobe pra pressionar com o Matias e Alan Patrick, os dois zagueiros, e eles perdem, aí tu tá em inferioridade lá atrás. Então essa pressão vai ter que ser muito bem feita desse encaixe quando o Inter subir essa marcação. E eu acho que, eu não sei se o Matias tem condição física pra fazer isso, né? O Borré tem. Diva, aproveitando e já te agradecendo muito por essa participação, como é que vai ser a programação hoje? Sei que vai ter gente chegando aí também, como serão as próximas horas? O Inter chega por volta de 6 horas no aeroporto, vai ser recepcionado aqui em Copacabana para contrariedade do CCD pelos torcedores do Inter que aqui tiverem, inclusive provavelmente voltar de camiseta do Inter, até alguns deles, para a chegada do Inter por aqui. A equipe tá chegando, né? Deu problema no aeroporto hoje de manhã, mas eu tô esperando o meu colega de quarto, Eduardo Gabardo, tô esperando Wagner Martins, tô esperando Marcelo Debona, grande grupo da RBS que tá vindo pro Rio de Janeiro para essa cobertura de um jogo muito importante, que assim como faz quando joga o Grêmio, quando joga o Inter, quando joga a Seleção Brasileira, uma grande mobilização da firma aí para essa cobertura, Valério. Olha aqui, ó, Divério, bom dia a todos. Divério tinha razão, Copacabana é o Mar Vermelho, só tem camisa do Inter no Rio de Janeiro. É ou não é, Debona? Ah, mais de 200 eu já vi em 4 minutos que eu tô aqui. É impressionante a nação colorada tomando conta de Copacabana. A informação, olha, vamos Inter. A informação que eu recebi aqui é que o Inter está tentando mais 20 mil ingressos para a torcida, porque lotamos o Rio de Janeiro, Cezinha. Fique com inveja aí, a nação colorada está invadindo o Rio de Janeiro. Beijo, Cacau, bom retorno para ti. Estamos aqui na frente da concentração do Internacional em Copacabana. Entrevista o Julinho Camargo ali, saber o que ele acha da base. Não, o Julinho já foi. O Julinho já foi. Mas um dia lindo, espetacular aqui no Rio de Janeiro. Concentração total, foco total no jogo de logo mais, 9h30 da noite. Sei que vocês têm toda a escalação aí. Um abraço pro Vini Moura. Nos representa aí, Vini. Nos representa hoje que aqui no Maracanã estaremos eu, Debona, Divério, Gabardinho, com a transmissão da Rádio Gaúcha. E há pouco a gente estava falando aqui, o Debona do nada. Estamos aqui conversando e tal. Daqui a pouco o Debona olha para mim e disse:
o Roger não vai escalar o mesmo time. O Roger não vai escalar esse time que está sendo divulgado aí. É isso, Debona. Tu acha que pode pintar uma novidade? Um abraço, Cacau, bom retorno. Abraço, CCD, Munari, Vini. Ele não jogou assim contra o Nacional em Montevidéu. Será que ele jogaria assim? Assim que eu digo é com Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias contra o Flamengo no Maracanã. Aí alguém dirá, mas esse time jogou bem contra o Bragantino? Contra o Bragantino. Então eu não sei, não tenho tanta clareza, tanta certeza assim, se ele começa com os 4 e se ele eventualmente... O Richard está recuperado da concussão, não sei se é o nome. Ou o próprio Bruno Henrique, em quem o Roger apostou, e eu não concordo, por óbvio, né? Mas ele vem apostando ao longo de todo o ano. Não acho, não acredito, Debona. Acho que ele encontrou um equilíbrio para o time, mesmo sendo contra o Bragantino. Acho que o Roger encontrou um equilíbrio ali com o Tabata ao lado do Alan Patrick. Tu tem, de alguma forma, uma proteção ao sistema defensivo. O Tabata consegue recompor um pouco. Tem ali Thiago Maia, tem um jogador que é mais intenso no meio de campo, que é o Alan Rodrigues, que dá um pouco mais de... aperta um pouco mais a marcação do adversário. E tem um outro detalhe, o Inter precisa ficar um pouco com a bola, porque a pressão vai ser louca, todo mundo sabe disso, mas o Inter, quando tiver posse de bola, quando a bola chegar nos pés dos jogadores do Inter, o Inter precisa ter um pouco mais de retenção. E se tu tem o Tabata no time, se tu tem o Ricardo Matias lá na frente, a bola pode ficar mais no teu pé. Concordamos. Eu nem queria te dar essa notícia, até para não mudar o teu astral, mas eu tô tentando pensar com a cabeça do Roger, tentando entender ele. Na minha opinião, o time é esse, tá? O time é esse. É dar parceria para o Alan Patrick com o Tabata, é circular mais a bola no meio, e ele conseguiu fazer isso. E é ter a presença do Alan Rodrigues, que me parece ser o mais escalado. Mais do que o Matias é o Alan Rodrigues. Hoje é Alan Rodrigues e mais 10. Aqui, ó, olha aqui, ó, vem cá. Torcedor do Internacional aqui em Copacabana. E aí, meu amigo, tudo bem? Teu nome? João Guilherme. Veio da onde, João? Porto Alegre. Porto Alegre também? Veio de avião, veio de carro? Vim de avião, cheguei ontem. E aí, tudo certo? Já tá com o ingresso comprado? Tudo certo, ingresso comprado, expectativa é que nós vamos ganhar hoje. Confiantes em o que é bom aqui hoje? Cara, Beira-Rio a gente é muito superior, acho que a gente... O empate hoje já tá maravilhoso, até uma derrota simples eu acho que não tá perdido, cara, mas eu acho que a gente ganha o jogo hoje. Valeu, obrigado, João. Esse aqui trouxe o pai dele. Chega mais, meu amigo. Como é que é o teu nome? É Wagner. Wagner também? Veio da onde? E São Léo. São Léo. E aí, confiante? Confiante, é o Inter. 1-1 hoje tá bom. 1-1 tá bom, voltamos vivaço pra lá, né? No Beira-Rio nós vamos passar por cima. O ingresso comprado já, tudo certinho? Comprado. Quanto foi o ingresso? 250. 250 pila. Tá bom. Pra ver Inter e Flamengo no Maracanã, tá mais que bom. Tá bom. Vamos lá, vamos levar essa confiança pra lá, tá? Recadinho pro CCD, não adianta secar, hein, CCD? Não adianta secar, CCD. É impressionante, é só camisa vermelha aqui em Copacabana. Impressionante o ambiente ali, ó. Duas meninas que estão aqui também. Olha ali, ó. Ganso. Olha lá as meninas, ó. Oi, gurias. Aí, Nação Colorada também, as gurias chegando aqui em Copacabana. Esse aqui é um hotel onde... Nós estamos aqui na divisa. Tu que é um conhecedor do mapa, da geografia carioca do Rio de Janeiro. Onde é que nós estamos? A gente está no Leme, mas o lado de lá da avenida é considerado Copacabana já. Então nós estamos na porta de Copacabana. Estamos aqui na divisa, né? Isso aí, no limite. No limite de Copacabana. Devolvo para vocês aí no estúdio. Tem alguma pergunta? Estamos à disposição de vocês. O Vaguinha, tu contasse o número de camisas do Inter em relação às do Flamengo aí, de outros clubes. Realmente tem mais camisa do Inter do que do Flamengo aí no Rio de Janeiro? Obrigado por prestar atenção na nossa entrada ao vivo, Cezinha. Foi só isso que nós falamos até agora. Nós só falamos disso até agora. Fizemos sacanagem contigo até agora e tu não estava ouvindo absolutamente nada. Sabe o que eu tava dizendo? Todos os programas, tu é tão mau caráter, caráter, tá? Que eu vou te dizer o que eu falei aqui. Cacau, Vini e Munari. Falem pro Vaguinho o que eu tava falando quando ele tava falando ali. O Vaguinho é muito bom repórter. Que tu é um bom repórter. Espetacular. Viu? E que tu encheu a cara ontem. É, tá bom. Ah? Eu vou acreditar. Não, nós tomamos o quê? 2 chopinhos ontem, né? 2, né? Pra soltar a musculatura, não perder o hábito e tá bem pra hoje, né? Só pra soltar a cartilagem. Vaguinha. Mas vocês têm alguma dúvida em relação à escalação do Inter, Vini? Oi, pode falar. Exatamente sobre isso. Vocês estão aí no hotel e conseguem ver também o bastidor do ambiente do Inter.
A ideia é repetir mesmo essa dúvida do Debona. Tu acha que ela prospera? Tem alguma ideia do que poderia fazer o treinador? Ou a tua sensação, teu feeling de repórter indica o mesmo time? Olha, eu não acredito nessa formação mais defensiva. No jogo que o Inter enfrentou o Flamengo aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o Roger praticamente jogou com uma linha de 5 atrás, né? Com o Fernando recuando. Aliás, nós encontramos o Fernando no Aeroporto Internacional Salgado Filho ontem. Até tem uma novidade aí sobre a relação dele com o Inter. O Fernando atuou como um terceiro zagueiro, mas o Inter sofreu muito naquele jogo também. Apesar do empate em 1-1, o Inter foi muito pressionado. Então, o Debona não significa que tu vai colocar mais um cara de marcação ali, que tu vai ter proteção à defesa. É que o Inter que jogou contra o Flamengo aqui, Vaguinha, não é o Inter de agora. A gente está com muito presente, e acho que com razão, o jogo contra o Bragantino, mas ainda é um Inter tentando se reencontrar. O Inter que joga contra o Flamengo aqui é o Inter que tinha, na semana anterior, sido campeão gaúcho e que 2 semanas antes tinha feito 2-0 no Grêmio na Arena, jogando muita bola. Talvez a grande atuação do Inter na temporada. O Inter daquele momento era melhor do que o Inter de agora. Então, é isso que me deixa não exatamente com clareza com relação ao time que ele vai escalar hoje. Tem diferenças aí, né? Mas o que eu posso dizer, eu concordo com o Debona, que eu acho que naquele momento o Inter tava comemorando o título gaúcho, né? Foi logo depois o gaúcho. Foi uma semana depois. Uma semana depois da conquista do título e tal. Mas eu tô percebendo, e aí é uma coisa assim que é muito subjetivo, mas eu percebo assim no ambiente do Internacional, aqui na concentração, entre os torcedores, eu consigo perceber, Debona, uma mudança de expectativa, né? Aquilo que aconteceu quarta-feira aqui, jogou todo mundo lá para baixo. Que foi a eliminação na Copa do Brasil. Mas o jogo contra o Bragantino, a forma como o Inter jogou, e por isso que eu acredito na repetição do time, a forma como o Inter jogou, parece que devolve uma confiança ou traz confiança para os jogadores e para a comissão técnica. Por isso eu acredito na repetição do time. O Inter vai com o Richard no time titular? Não acredito nisso. Não acredito na entrada do Richard. O Richard até, não sei como é que ele tá pra... Recuperado. Ele passou por um processo de recuperação, mas ele sequer pôde treinar nos últimos 5 dias, né? Se ele veio, né? Não, ele veio, mas assim, ele perdeu. Quantos treinamentos ele perdeu? Um jogador que já estava sem jogar. Não acredito na presença do Esse é o jogo, depois de muito tempo, que o Roger conseguiu achar 2 volantes. Então não faria sentido ele jogar com o Richard. Mas tem o Bruno Henrique, né? Que é a presença constante, permanente. Mas eu acho, Vaguinha, que ele tem hoje para escalar, ele tem todas as armas, todos os recursos e a boa atuação de sábado, escalar o Thiago Maia. Eu não gosto do Thiago Maia, mas Thiago Maia e Alan Rodrigues. Mano Menezes foi mantido no cargo de técnico do Grêmio após a reunião de ontem com o presidente Guerra. Uma novidade que o Rodrigo Oliveira traz em 0 hora é que existe um diagnóstico de que os jogadores cascudos devem ganhar mais chances nessa segunda metade de temporada. E aí, CCD, essa reunião aí mantém o Mano, mas é um clima também, vou te jogar a minha percepção, tá? Aí você me traz a sua. Mas de que o Mano joga na coletiva muito pras costas dos outros, né? Jogou culpa de jogadores, jogou insatisfação com diretoria, mas não tem assumido muito algumas culpas. O que tu traz dessa reunião aí deles? É que as culpas do Mano, elas são mais visíveis. Né? Que quando o time fracassa, quando a escolha do meia esquerda pelo meia direita é errada, quando o time marca mal e toma gols, o treinador ele sempre está mais exposto, assim como de alguma maneira os erros individuais às vezes também comprometem os jogadores. Sabe que eu mudei um pouco de percepção da coletiva do Mano, tá? Aparentemente, e isso eu posso falar de um modo geral, todo mundo teve uma ideia de que o Mano jogou a toalha depois do jogo. O Mano disse assim, depois do vice de futebol falar em eu estou vendo que o trabalho vai melhorar, uma coisa completamente sem sentido, e se viu
o Mano disse que ele tem limite, e claramente ali a sensação, isso acho que serviu, eu pelo menos tive a sensação, a grande maioria das pessoas teve isso. A partir de ontem, a partir do momento em que uma reunião mantém Mano Menezes, e aí a gente vai para o bastidor dessa reunião, e essa reunião sequer foi formal. Ela foi muito mais por telefone, uma troca de ideia, do que propriamente vamos sentar e botar aí os podres na mesa. Se viu que o Mano disse foi o seguinte: pelo amor de Deus, gente, se não reforçar, não vai melhorar. Se não botar um lateral direito, não vai melhorar. Se não botar algum volante melhor, não vai melhorar. Então, me parece que era mais um grito de desespero e para que acorde. A gente vinha trazendo aqui já há algum tempo as informações do Filipão, que deixou claro em reuniões internas que o Grêmio sem reforços não ia. E existe um trabalho tão frágil na gestão que nada é rápido. Se a gente pegar, por exemplo, as ações todas do presidente do Grêmio, desde a demissão do Renato, a contratação do Quinteiros, tudo é demorado, tudo é lento, tudo é num tempo que o futebol não permite. E isso está acontecendo agora. Eu coloco ainda mais, eu acho que se o Mano cai ontem, o Mano derruba a diretoria. Porque esses dirigentes não teriam força para contratar ninguém. Não teriam força. Tu acredita, por exemplo, em quem errou 10 vezes contigo que vai acertar na 11ª? Em relação à postura, para mim, é o Inter do Odair na sua essência, né? É um time que joga recuadinho, esperando uma bola para ferir o adversário. A grande questão é que, como não está acostumado a jogar assim, não consegue. Então a gente fica esperando a escapada, o grande momento, e aí quando a gente depende da magia, a magia ela demora a acontecer. Às vezes ela não acontece. Quando um time como o Flamengo necessita falhar para tu fazer alguma coisa, aí tá a parte mais difícil, que eles falhem. Acho que em algum momento o Inter jogou direitinho, por mais que a marcação tivesse um pouco desencaixada, eu sinto que o Inter teve um processo de segurar o Flamengo que estava dentro do script, o escopo foi combinado aquilo ali mesmo, e aí acaba tomando aquele gol que pra gente é uma grande pena, né? Mas dentro das possibilidades que a gente sabe que o Inter pode falhar, acho que todo mundo sabia que era uma das mais prováveis. O Inter tomar um gol assim, porque repetidamente e há muito tempo, não é nenhuma questão só do Roger, mas uma questão que o Roger poderia ter arrumado já e em algum momento parou de acontecer, mas sempre volta, né? É crônico, que a bola era defensiva. Então, eu sinto que dá pra fazer aqui no Beira-Rio, a gente vai ter que modificar a postura, eu acho que o Inter passando o que fez, né, pra gente no primeiro jogo demonstra que tem alguma coisa pro segundo jogo que vai ser diferente. Agora é saber colocar em prática. Tu acha que o sentimento é diferente com relação ao que foi do Fluminense? Porque, assim, a vantagem, a questão da vantagem do Flamengo é a mesma que o Fluminense tinha sobre o Inter, né? A diferença, uma das grandes, é que o segundo jogo é no Beira-Rio e o segundo jogo foi lá no Maracanã. Só que a postura do Inter no jogo de ontem dá mais ânimo para esse é possível do que foi na Copa do Brasil? Animicamente, eu acho que faz toda a diferença, né? Até porque a gente tem essa segunda partida em casa, mas eu vi o Inter muito mais ligado. Parece que eu via um pouco mais de sangue nos olhos. A primeira partida contra o Fluminense, eu fiquei um pouco constrangido. Chega nesses momentos ali, a gente tá jogando com transmissão da Globo, dá vontade de dizer, pô, gente, a gente tá jogando pro Brasil inteiro, a gente vai jogar assim mesmo? É sério mesmo? Mas ontem eu senti um pouco diferente esse Inter. Por mais que ele não tenha demonstrado tantas formas de chegar lá. Então, pro segundo jogo eu tô confiante. Óbvio, vai ter que dançar, conforme a música. Tem um comentário aqui bem legal, até levantar pra ti, Munari. O Brian Silva mandou: um ponto que eu trago ao debate é que o Flamengo pareceu muito previsível. Sem Arrascaeta e De La Cruz, o time ficou refém de jogar nas pontas. Tu achou isso também? Acho que foi uma opção, né, que o Felipe Luiz fez, sem ter o Arrascaeta, de iniciar com o Bruno Henrique e Plata por dentro. Ele tinha, por exemplo, o Carrascal no banco, que depois entra no segundo tempo. De ser um time mais móvel ali no ataque, mas eu não achei que ficou tão previsível, que o Inter bloqueou muito o centro e deu um pouco o lado pro Flamengo, e o Flamengo foi muito forte pelos lados. Por isso que eu acho que a grande diferença do primeiro tempo pro segundo tempo, ela teve na saída do Emerson Royal, além da questão física, assim. Porque o primeiro tempo o Flamengo amassou o Inter.
O Inter teve eu tava até conferindo hoje de manhã os números, a posse de bola de 27% desde da Copa do Brasil. O Botafogo da Paraíba é um adversário que não tinha uma posse tão pequena contra o Maracanã no primeiro tempo. Contra o Flamengo do Maracanã no primeiro tempo de um jogo. Então, aí, o mesmo jogo que eles golearam 5-0 o Fortaleza teve mais posse do que isso no primeiro tempo. Então, assim, o Corinthians também foi outra goleada do Flamengo. Então, o Flamengo teve um volume muito grande. O Inter não conseguia sair de trás, né? O Flamengo teve o gol da bola parada, mas teve ali uma outra boa chance com o Bruno Henrique, teve uma chegada boa no começo também. Não foram tantas chances do Flamengo, mas foi um volume muito grande. E no segundo tempo, no momento que sai o Emerson Royal, muda um pouco o Flamengo, porque o Flamengo no primeiro tempo, o Emerson avançava pelo lado direito, e aí o Luiz Araújo saía da direita e vinha pra dentro. O Flamengo fazia uma linha de 5 com o Emerson Royal aberto na direita, o Lino aberto na esquerda, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique por dentro. E o Varela que entra, ele não avança tanto, ele demora mais para fazer o movimento do que o Emerson Royal fazia. Então o Luiz Araújo ficava na direita, à espera dessa subida do Varela, que demorava um pouco mais, e não vinha para dentro. Isso tirou um cara de dentro do Flamengo. E aí deu um pouco de espaço, de liberdade pro Thiago Maia, pro Alan Rodrigues sair um pouco mais. Claro que muda a postura do Inter por estar perdendo, né? O Inter também se arriscou um pouco mais, mas o Flamengo perdeu um pouco desse volume, de conseguir prender o Inter. Eu acho que os melhores momentos do Inter no segundo tempo, eles foram nos primeiros 25 minutos do segundo tempo, porque depois que o Filipe Luiz mexe, que aí entra os caras descansados ali, o Cebolinha, o Samuel Lino claramente sentiu, né? O primeiro tempo do Samuel Lino foi um horror. Ele passava pelo Aguinha, assim, era um troço, né? Eu vejo o Aguinha falando no intervalo, é um terror o Samuel Lino, porque realmente, só que depois ele baixa um pouco a intensidade e quando o Cebolinha entra o Carrascal, o Flamengo consegue de novo prender um pouco o Inter. Eu acho que ficou a sensação de um resultado melhor. O resultado ele foi melhor do que foi o jogo do Inter, 1-0. A sensação é muito mais em cima do resultado final, não da atuação. Porque mesmo no segundo tempo que o Inter melhora um pouco, o Rossi não tem nenhuma grande defesa. A grande defesa do segundo tempo ela é do Roger, que mantém o Inter vivo ali, né? O Luiz Araújo quase faz o gol ali na reta final. Mas o primeiro tempo foi muito, e foi uma opção, o Roger até explicou, foi a pergunta do Tiger, foi a penúltima pergunta da coletiva. O Tiger perguntou o quanto a escalação do Filipe Luiz mexeu na estratégia do Inter. E o Roger falou abertamente, tinha duas estratégias, uma contra o Pedro e outra contra o Bruno Henrique. E quando ele vê a escalação com o Bruno Henrique, ele entende o quê? O Flamengo vai tentar atacar as costas da defesa do Inter. E aí a estratégia foi de jogar um pouco mais recuado. Então funcionou muito bem essa ideia do Filipe Luiz. E aí fica aquela dúvida, no Beira-Rio, o Inter vai ter que atacar. E óbvio que vai ser o Bruno Henrique. E como o Inter vai lidar com precisar atacar, com o Beira-Rio lotado, com a necessidade do resultado, com ter a possibilidade de ter um Luiz Araújo, um Samuel Lino, um Bruno Henrique, as costas da defesa, com a Arrascaeta para dar espaço, que vai ter uma Arrascaeta no Beira-Rio. Né? Então ele já criou um outro problema para o jogo do Beira-Rio. Olha só, a gente já vai começar a falar então desse jogo de volta, né? Como virar essa partida, como virar esse 1-0 que o Inter tem. Lembrando que se fizer 1-0 no Beira-Rio, o Inter, aí a decisão vai para os pênaltis, né? Então, ver se aí o torcedor quer viver essa emoção dos pênaltis ou quer passar um pouquinho mais tranquilo. Mas como virar? Pensando nesse jogo da volta, qual que é a estratégia para essa partida no Beira-Rio? A gente vai escutar o que o Roger falou ontem. O certo é que, como eu disse, a estratégia de constranger o Flamengo no primeiro tempo, ela funcionou em parte, né? Porque o segundo momento, que era ter a bola, a gente não cuidou bem dela. Consertar a bola parada, né? Ajustar, fazer os ajustes. Jogando dentro de casa, a altura que nós jogamos nos deu uma outra condição de campo, né? Certo que o Flamengo vai usar a favor o resultado, nos negando o campo e buscando as nossas costas. Nós vamos ter que estar com processo defensivo e controle de transição e contra-ataque bem ajustado para não oferecer os contra-ataques. Chamar o Vaguinha de novo com a gente. Ô Vaguinha, o Munari levantou ali um nome que vai estar no próximo jogo, né? A Arrascaeta não jogou ontem, vai estar, e o Arrascaeta a gente sabe que muda essa questão do jogo. O que o Inter tem que fazer para virar essa vantagem? O que tu pensou nisso, ainda mais com esse retorno do Arrascaeta também no jogo do Flamengo? O Inter tem que jogar mais, Cacau. O Inter tem que jogar mais. Jogou muito pouco aqui. Primeiro tempo do Inter foi nulo. O Inter não jogou aqui no Rio de Janeiro. Segundo tempo melhorou um pouquinho. Acho que foi muito mais assim de postura. O Roger utilizou uma expressão que eu não entendi muito bem. O Inter entrou mais para o campo, né? O jogo do Inter entrou mais para dentro do campo. Eu não entendi, mas eu achei que o Inter avançou um pouco mais. Ele disse que não, que a postura foi a mesma do primeiro tempo. Mas acho que o Inter começou a jogar, tentar jogar pelo menos na segunda etapa. E quando eu falo que tem que jogar mais, falo de individualidades importantes para o time.
O Alan Patrick precisa jogar mais. O Alan Patrick, esse é o momento decisivo. O jogo contra o Flamengo, quarta-feira, vai ser uma espécie de marco para a trajetória do Alan Patrick no Inter. O Inter tem um camisa 10 que é extremamente talentoso, que é um jogador diferente, a gente sabe disso. Mas ele precisa aparecer em um jogo grande, como é esse jogo de oitavas de final contra o Flamengo no estádio Beira-Rio. O Inter vai precisar muito da bola parada, do Alan Patrick que não tem entrado. Vai precisar muito da retenção de jogo, de um passe qualificado. O Alan Patrick precisa aparecer no jogo. Não só ele. O Tabata, que era uma esperança, não participou muito do jogo ontem, né? Não conseguiu ter retenção de bola. O Ricardo Matias, eu vou relevar, porque estava, né, isolado lá na frente, parecia uma ilha, a bola não chegava para ele. Até fez boas proteções, segurou a bola lá na frente, ganhou a primeira bola, fez essa primeira bola passar, mas o Inter não conseguiu aproveitar em nenhum momento. Então eu falo das individualidades. O Inter precisa de jogadores que tenham a capacidade de resolver o jogo, de equilibrar o jogo primeiro com a técnica que tem o Flamengo, mas resolver o jogo no estádio Beira-Rio. Tô vendo que o ambiente que está se criando, abriu o check-in já às 10 horas, eu acho até que daqui a pouco o Inter é capaz de informar ingressos esgotados, porque abriu às 10 horas de hoje o check-in pro jogo da próxima quarta. Todo o ambiente com ruas de fogo, churrasco no Marinha, tudo isso pode acabar se o time não responder dentro de campo com essas individualidades que eu citei, jogando bem mais do que jogaram aqui no Rio de Janeiro. Vaguinha, tu estivesse na Libertadores de 2023 lá no Monumental de Nunes e o cenário é muito parecido, o resultado do cenário é muito parecido, é uma vitória por 1 gol, lá de um time que eu acho que perdeu mais oportunidades claras, o goleiro participou muito mais. Mesmo que a gente saiba que o Flamengo parece ser mais forte que o River, né? Assim, é mais dominante, enfim. Tu consegue... Tu fala com muita propriedade da pressão que tu viveu no Monumental de Nunes, né? Aquela pressão do ambiente contra o Inter que tu disse que nunca tinha vivido aquilo dentro de um estádio de futebol. Qual é a semelhança do Inter em relação ao Inter, do River em relação ao Flamengo? Como é que tu vê isso em relação ao jogo? Porque no final daquela história o Inter contou uma história feliz que foi a conquista da classificação. E é preciso dizer que o Inter só não classifica no tempo normal porque toma um gol no finalzinho do jogo aqui, teria vencido por 2 gols de diferença aquele jogo aqui. Tu consegue ver semelhança? O Flamengo pra ti é mais do que o River naquele momento? O Inter é mais ou menos? O que tu acha? Eu acho que no jogo da Argentina em 2023 o Inter sofreu muito mais do que no jogo de ontem aqui. A pressão lá no Monumental de Nunes foi muito mais forte, mas muito mais forte. Eu acho que aquele time de 2023, ele, apesar de o Kudê estar iniciando o trabalho dele, aquele time ali tinha peças assim que estavam em um melhor momento do que estão hoje. Por exemplo, o Inter tinha o Ener Valencia que chegou voando, né, e chegou fazendo gol. E no jogo da volta, no Beira-Rio, o Valencia não faz gol, mas ele arrebenta com o jogo. Joga muito. O Inter hoje não tem esse jogador. O Valencia está no banco de reservas, nem entrou ontem, e o Ricardo Matias não tem essa capacidade que o Valencia demonstrou ter em 2023. O Alan Patrick era 2 anos mais jovem, né? Então, assim, os contextos eles são bem diferentes. O contexto ele é bem diferente, né? De 2023 para 2025, até do River Plate com o Flamengo. Acho que o River, apesar de estar com o Demichelis, tinha uma herança do Galhardo ali ainda e era um time mais forte também, né? Pelo menos jogando dentro de casa. Não demonstrou essa força fora. Acho que o Flamengo tem capacidade para jogar mais bola no estádio Beira-Rio. Então, vejo o jogo de ontem com menos pressão em relação a 2023, mas ao mesmo tempo o jogo da volta eu acho que vai ser muito mais difícil, porque o Flamengo tem essa qualidade para explorar contra-ataques ou, né, para atacar o Inter, até ter mais posse de bola, se quiser, que o Inter no estádio Beira-Rio. E aí, CCD, como que tá esse negócio? Acabou mesmo, Roger Guedes? É que o futebol, ele muitas vezes ele coloca um capítulo, a partir desse capítulo tu precisa encerrar algumas coisas, mas eles não se fecham. É óbvio que já existe movimento da parte do Roger Guedes para tentar, vem cá, fechou mesmo.
é que deu um limite. O valor é esse, beleza, quer, não quer, tá tudo bem, parte para outro. Essa é a primeira situação. Eu nunca fecho assim, mas quando tu disponibiliza para outro negócio, o outro negócio passa a ser a tua prioridade. O que acontece, e aí é uma coisa que surpreende, é que o Grêmio ele não tem um plano B. Até agora, o staff do Marcelo Marques, e compreende staff o Marcelo Marques e o Antônio Dutra Júnior apenas, eles não receberam nenhum indicativo do Grêmio de que o clube precisa ou que o clube já tem organizado alguma situação relacionada a grande reforço. Zero surpresa, né? Foram 200 dias para achar um zagueiro destro. E isso é que surpreende a gente. Então eu tô muito preocupado. E isso explica, o Munari tem razão, isso explica o porquê do Grêmio estar nessa situação, né? A dificuldade. Ontem, por exemplo, o filho do Redondo, o volante... Federico. O filho do Redondo, um volante de pé esquerdo, muito bom jogador. Não é pé esquerdo, é pé esquerdo do pai dele. Do pai. O maior 5 da história do futebol argentino. Futebol argentino, Fernando Redondo, jogava demais, jogou no Real Madrid muitos anos, seleção argentina. O filho dele joga no Miami. Jogava até ontem, na verdade. Acabamos de anunciar a venda Isso, dele. Tá? 2 milhões e 100 mil euros. É um volante que joga na abertura do meio campo. Assim, eu tenho o primeiro ou o segundo volante, dependendo da... 2 milhões foi para um time que está subindo. Um time que está subindo, um time menor da Espanha. E ele foi para lá por 2 milhões de euros. 2 milhões de euros... Pô, ainda ia sobrar 8, né? Não, não, mas é muito mais sério do que isso. 2 milhões de euros é abaixo do que o Grêmio pagou pelo Wagner Leonardo. Uhum. É a metade do que o Grêmio pagou pelo Pavon. E o salário dele é igual, ou um pouquinho abaixo do salário do Alex Santana. Então, isso é incompetência. É gente que não deveria estar onde está. Nenhum deles. Porque o Grêmio precisa do jogador de abertura do meio campo. É um jogador que jogou Mundial, que joga fácil em Porto Alegre. Fácil. No Inter também, tá? O Inter pagou mais caro pelo Alain... Como é que é o nome esse? Alain... Rodrigues do que em relação a esse jogador. E esse jogador é mais jogador que o Alain Rodrigues. Mas é só olhar, né? Precisa... Imagina ter que olhar o jeito que trabalha o futebol, precisar olhar jogo de futebol, um troço horroroso. Que absurdo. É um absurdo isso aí. É um absurdo isso aí. O troço é música. Vamos tratar de música. Então, pelo amor de Deus, gente. Aí agora, caiu o Roger Guedes, 5 minutos depois, tu tem que ter 10 opções. Sim, porque o dinheiro tem, né? Que 10 opções. É o principal e dizer o seguinte, pô, não tem o Roger Guedes, tem o Roger Américo. Tu precisa ter uma opção. Então assusta, preocupa, quando tu vê que hoje se pratica preço em Porto Alegre, e aí eu posso colocar o Inter na mesma página, se pratica preço de Europa em Porto Alegre. O jogador que vai para a Europa não vem para cá não pelo dinheiro, ele não vem para cá pelo convencimento. Ah, quero ficar lá pela segurança, porque o projeto lá é melhor, porque o calendário, tá tudo bem, opção de cada um ir para onde quiser, não pelo dinheiro. Agora, tu não conversar com esses caras, aí não, né? Por exemplo, um jogador que tá sendo oferecido, já foi oferecido pro Grêmio, o Talisca, foi oferecido pro Grêmio. Oferecido, já faz tempo. Mas não teve a história que o Inestrosa foi oferecido antes da Libertadores? Não, sim, mas aí é um outro momento. Eu tô falando agora, por exemplo, o Inestrosa tá sendo oferecido para os clubes brasileiros. Agora ele tá 10 milhões mais caro do que ele era em janeiro. Eu sei, tudo bem, mas ele tá sendo oferecido. Sabe quanto é que é o Inestrosa? Hoje, 6 milhões e meio de euros. Ainda sobra troco. Não, 6 milhões e meio. Ó. Tá? 6 milhões e meio de euros. Negociou com o clube, só que hoje pro Grêmio não serve, por um motivo que eu acho que eu concordo. Se eu fosse dirigente do Grêmio, eu concordaria. Eles não abrem mão do Inestrosa na Libertadores. Então tu não, em tese... Terça-feira tá resolvido. Talvez terça tá resolvido. Se perder pro São Paulo. Agora, e aí ele vai ser vendido. Ele vai ser vendido. Tem negociação com o tendência Botafogo. Palmeiras. Mas teve com o Botafogo também, eu acho. Palmeiras. Mas foi oferecido para praticamente todos os clubes grandes do Brasil, inclusive o Grêmio.
Agora, eu não sei se o Inestrosa é certo, tô dando um exemplo aqui, não é isso, tá? É mais um ponta, o Grêmio... Eu até não iria... Nem faz questão de ter pontas, né? O Grêmio precisa de volante, jogador mais defensivo, mas eu trabalho aí. vou te confessar, eu acho o Inestrosa muito bom jogador, mas acho complemento, tá? Não acho que seja protagonista, não é... Ele é ótimo, ele resolve os jogos, ele é muito melhor do que os que eu tenho, tá tudo bem. Mas pra mim não é aquele jogador que o Grêmio precisa, que é o cara que intelectualmente melhora o time. Tá, ou seja, não tem Roger Guedes. A princípio não tem Roger Guedes. Tem dinheiro, mas não tem opção. O tem dinheiro é uma coisa muito clara em cima da nota do Marcelo Marques. Isso. Mas é preciso dizer que o Marcelo Marques e o Antônio Dutra não receberam nenhum indicativo de que o Grêmio precisa efetivamente desse dinheiro. O Grêmio está contratando. Inter tem mais torcedores do Inter do que do Flamengo em Copacabana. Começa assim. Aí vai pro jogo. Passa o primeiro tempo. Não vê a bola, toma um gol. Aí melhora um pouco no segundo tempo e a resposta é foi bom. Foi bom. Aí entra Wagner Martins. O Flamengo viu que vai ser... Como é que é? O contexto carioca entendeu que será eliminado pelo Inter. Não, olha só, tu reclama que as pessoas não têm o Vaguinha chegou a usar a expressão, deixa eu só terminar. O Vaguinha chegou a usar a expressão calamos o Maracanã. Não. Aí abre o Diori... Não. Foi outro que abre o Diori Vasconcelos, o balanço final, dizendo o seguinte: o Inter calou o Maracanã. De como é que é isso aí? Daí eu disse, não vi o jogo, né? Não vi outro jogo. Mas enfim, aí vai sala de redação. O Léo Oliveira faz uma tese, que é a seleção brasileira de 70, e eu digo, meu Deus, o que tá acontecendo? O Guerrinha diz assim, Flamengo morreu fisicamente, não existe fisicamente. Acabou. Aí fiz a coluna, durante o sala de redação, eu fiz a coluna. Eu tava ouvindo. Parabenizando os colorados. Tu não viu que eu comecei a fazer? Tu estava ouvindo? Eu comecei a escrever exatamente naquela hora, quando eu vi as teses. Eu tava viajando e não ouvi o sala de redação. E o contexto, então, tem muito a ver com o que foi dito no sala de redação. Eu acho que pela tua postura, pela tua conduta nos últimos meses, eu acho que tu deve ter distorcido muita coisa do que tu ouviu. Tanto que tu deu provas aqui que tu não ouviu nada do que eu disse. Eu não disse que o Inter está classificado, nada disso. O que eu disse, analisando o contexto do Flamengo, pós-jogo, torcida, reação da torcida, reação do Felipe Luiz, entrevista dos jogadores, torcedores do Flamengo, no dia seguinte, o contexto do Flamengo sentiu, e até coloquei na minha coluna, opa, complicou. Por que eu coloquei isso, Cacau? Porque antes do jogo, qual era o ambiente no Rio de Janeiro? O ambiente no Rio de Janeiro era de hoje nós vamos aqui tocar 3 no Inter e vamos garantir a classificação. Como o Palmeiras fez ontem tocando 4 no Universitário, fora de casa, o sentimento dos flamenguistas era de que era possível tocar 3 no Inter e vir para Porto Alegre passear. Jogar o jogo do Campeonato Brasileiro com força máxima domingo e na quarta-feira administrar a classificação. Esse era o sentimento do torcedor do Flamengo. E isso não aconteceu. E o que está acontecendo no contexto rubro-negro é, opa, peraí, nós vamos ter que jogar o jogo de quarta-feira. E com um time que não está encaixado, o Flamengo não encaixou ainda, é mais time que o Inter? Mais time que o Inter. Mas muito mais time que o Inter. Mas não encaixou e cansou sim, o Guerrinha tem razão. O Flamengo imprimiu um ritmo muito forte no primeiro tempo e no segundo tempo a gravata desceu aqui, ó. A gravata baixou aqui na altura do umbigo. Cansaram. E aí, por isso tudo, por esse contexto, o duelo tem nada de Inter favorito, Inter classificado. Isso é o que tu tá tentando fazer pra viralizar lá no Rio de Janeiro. E aí os caras... Só que o Flamengo não precisa disso, Cezinha. O Flamengo não precisa da tua coluna. Que é uma coluna que tem uma audiência espetacular aqui no Rio Grande do Sul. Mas não vai chegar lá no Rio de Janeiro. Não vai chegar. O que eu quero colocar, e claro que é uma ironia, uma brincadeira, a vida não é tão séria como a gente imagina, a gente pode brincar com algumas coisas. Agora, o contexto do Inter, ele imaginava outro enfrentamento com o Flamengo. E isso ficou claro.
E a comemoração, ela pode ter até um quê de ironia e deboche, mas ela tem um sentimento muito correto. O torcedor do Inter comemorou. Ele não comemora a classificação, por óbvio que não, porque tecnicamente tem um jogo ainda, mas o Inter comemorou o que aconteceu no Rio de Janeiro. Comemorou, Porque todos comemoraram. Tinha quem tava esperando que E o fosse Vaguinha, maior e o Vaguinha é a muito cuidadoso no conteúdo que ele faz logo depois do jogo, porque ele deixa claro. É chato falar que comemorar a derrota, e é chato mesmo. E a gente não gosta, mas o contexto do Flamengo, sim. E o que eu quero colocar, e eu acho ainda mais sério, aí falando muito sério aqui sobre futebol, a gente avalia sempre o Flamengo, o último Flamengo, como um time muito acima. O Flamengo foi eliminado pro Olímpia na penúltima Libertadores e pro Penharol na última. Mas eu detesto esse tipo de estatística, porque o contexto é completamente diferente. Tá, mas esses times existem, né? Não, mas esses episódios existiram. Não existe, mas aí então eu vou usar que o Inter eliminou o River Plate também. Por isso. Mas não tem contexto mas sabe o que? Mas sabe o que tu acha? Sabe por que tu acha? Os times são diferentes. Parte só as camisas são iguais. Mas sabe parte do teu sentimento, e tu usasse isso na jornada, tu fizesse a comparação do jogo contra o River Plate. E como tu saiu de lá? Tanto é que tu usou mais de uma vez. A pressão do River foi muito pior do que essa. Mas a comparação é só para efeitos de comparação mesmo. Não tem nada relacionado. São times completamente diferentes. Do Inter para 2023, o Flamengo para o River, não tem como a gente estabelecer um comparativo. E nem do Flamengo com... o Flamengo do ano passado mudou completamente. O Flamengo do ano passado, que foi eliminado, era melhor que esse Flamengo. Ou, não em peças, mas é um time mais encaixado. Entendeu? Então... Como é que foram o Flamengo do Olímpia ganhou em casa e perdeu fora, né? Ganhou em casa e levou 3-1 fora. Isso. Mas é aquele contexto que E o preparador... O Olímpia é 23, né? É, mas o preparador do São Paulo deu um soco no Pedro. E o Penharol ganhou. O Penharol ganhou no Rio, né? Ganhou no Rio e segurou lá 0-0. Isso mesmo, esse jogo eu vi. Tite era o treinador. O jogo do Rio eu vi. O jogo do Rio eu vi. Segurou os dois jogos, fez um gol e depois jogou todo o jogo do Maracanã e todo o jogo do Uruguai segurando... É que eu acho que, na verdade, assim, o Inter, sabe que o Inter se beneficia hoje, o ambiente do Inter é positivo? Pela incompetência do Inter. Porque o Inter, desde que voltou da parada, o Inter até, desde o Gauchão, eu já disse aqui, o Inter agora tem 6 jogos bons, porque teve o jogo do Bragantino. O Inter jogou muito mais mal do que bem. Então ninguém acreditava que... Não entendi, o Inter se beneficia da ruindade? Do mau momento. Porque como o Inter tava mal, existia um temor de que o Inter fosse ser goleado no Maracanã. Aí se faz uma coisa boa, aí o Inter perdeu de pouco, não chutou uma bola no gol do Rossi difícil. Se fosse eu no lugar do Rossi, o jogo era 1-0 igual, porque as bolas que foram no gol do Rossi, uma criança de 10 anos defenderia. Ou seja, o Inter não ameaçou o Flamengo em nenhum momento, mas perdeu de 1-0. Como se esperava pouco do Inter, se olha para 1-0 e como o Flamengo não fez um grande segundo tempo, e se acha, dá. Se o Inter viesse voando hoje, se o Inter fosse um jogo... Acho que a tua leitura é correta. Se o Inter tivesse bem, brigando pela liderança do Brasileirão, tivesse feito esse jogo no Maracanã, a gente ia dizer, foi ruim, hein? Como é que vai ganhar aqui se não conseguiu chutar uma bola no gol? Perfeito. O sentimento que eu tive na quarta-feira da semana, da outra semana, da Copa do Brasil. Eu peguei a minha toalha e atirei no chão. Esse time aqui não vai ganhar do Flamengo. Aliás, o meu medo, e eu falei isso no ar, sem qualquer tipo de preocupação, o meu medo era tomar uma goleada. E eu acho que a leitura do Munari está correta. O meu medo era tomar uma goleada. Houve uma reversão de expectativa porque o Inter jogou bem contra o Bragantino. O Roger colocou as peças onde ele tinha que ter colocado. Alan Rodrigues, que era uma novidade, foi bem no jogo contra o Bragantino. E aí, antes do jogo contra o Flamengo, peraí, o Roger achou o time aqui que dá pra fazer alguma coisa, dá pra equilibrar o confronto. Ricardo Matias lá na frente, Alan Rodrigues aqui, o Wesley na esquerda, o Vitão tá de volta, vamos fazer enfrentamento. Não teve um enfrentamento parelho no Maracanã, mas o Inter voltou com apenas 1-0. Então, se tu tinha lá uma expectativa de goleada e tu perde só de 1-0, chega mais confiante. É muito mais pelo Inter, mas também olha pro Flamengo, vê um Flamengo que não tá encaixado e que cansa e que é criticado e que foi vaiado no primeiro tempo. Opa, peraí. Dá pra fazer, dá pra virar esse jogo em Porto Alegre, sem dúvida. Olha só, vou ler uns recados antes da gente entrar no nosso próximo fio. O Luiz Miguel, cara, adoro o CCD. Conhece bastidores, bem-humorado e gente boa. Assinado, Motoboy.
O motoboy. O motoboy não quer mais resenha O com ele. motoboy era colorado ou gremista? Era brabo. Era mas bravo, mas dormiu, né? Deu uma Não descansadinha. dormiu, claro que não. Ele só Onde tirou o tropeçou. soninho depois do cara, almoço? só Foi depois do Donos da Bola? Foi, eu não me lembro se era Donos da Bola ou 90 minutos, aquele faz tempo. Acho que não, acho que era antes do Donos da Bola, era no apito final. Era antes, bem no início da minha vida no banho. Deu uma dormidinha. Isso da minha Tropeçou, vida. cara. Tropeçou. Caiu, sentou. Daí, Mas tá bem, o motoboy tá daí bem. só dizia, o que tá acontecendo? O Heron, Flamengo cansado, faz 5 trocas e fica forte novamente. O Leonardo, falaram a mesma coisa do River Plate e matamos eles. O David, em Porto Alegre, o Inter leva 2-0 do Flamengo, pois vai precisar atacar e o jogo é pesado demais para o Matias. Mano Menezes vai seguir? O Grêmio encara o Atlético Mineiro no domingo na Arena do Galo. E aí é o jogo, a gente quer saber se é jogo de vida ou morte para o Mano Menezes, se não é, começa o retorno do Brasileirão. Teve toda a questão de uma semana mais movimentada nos bastidores quanto a conversas, né? Depois daquela reunião que teve Mano Menezes com o Guerra, teve também Mano Menezes com jogadores em CCD. Essa conversa do Mano com os jogadores diz que no GE tá dizendo que o clima ficou mais legal. Essa ideia... o que tá acontecendo, tá? E é muito triste a gente falar isso. O Grêmio tinha um objetivo de mudar algumas lógicas, algumas práticas que tomaram conta do Grêmio nos últimos anos e tal. Primeiro, diminuir o poder do vestiário, dos jogadores. Aí se buscou romper algumas práticas, como eu disse. As informações dão conta de que o Grêmio agora ele parte para o modo desespero, o modo salvação. Por que a gente está vendo isso? Jogadores, tá? O Grêmio vai optar por cascudos. Quanto tempo a gente não escuta isso? Entendeu? Aí tu olha o tipo de contratação, a gente pode unir a outros fios aí que tem no programa de hoje. Jogadores que vêm aqui para jogar 20 jogos. Então, sabe, o que cabe ao torcedor do Grêmio, aquela frase, o Vaguinho, não sei se estava no programa aqui, que eu disse, eu tô indo para a RBS lá, saio daqui da TV, que é em cima do morro, vou indo para a RBS, todas as igrejas que eu passo, eu paro e rezo. Todas. Não tem nenhuma igreja que eu não pare e reza. Tá na frente da igreja, tem que ver a missa. Entrou lá, olhou a igreja, já entra, reza uma, volta, sai, vamos de novo. Entendeu? Por quê? Porque não tem nada. Não tem nada. A salvação é o Mano, que entrou ontem, chamou os jogadores, segundo a informação do Marcos Souza, nem deu bronca. Não, foi mais uma conversa. Foi uma conversa e disse, olha, nós vamos ir com os caras mais experientes e tal. Como se fosse mudar. Então, sabe quais são os caras experientes que vão entrar? O Edenilson e o Pavon. Como se eles não entrassem. Eles jogam todos os jogos. Então, sabe, eu não sei se é uma narrativa, porque daí tira alguém. Não sei se é uma narrativa, não sei se... Então, a gente tá vivendo uma... Tá, mas ô CCD, aí se nesse domingo encara o Galo e não consegue um resultado positivo. Que é a tendência. E não consegue nem mostrar uma evolução em campo. Aí vai se Mano, olhar... segue? Não, aí que tá. Ou é vida ou morte? Não tem nada, entendeu? Não tem nada. Não tem alguém que diga aqui o que vai acontecer. Não tem, não pode. Por quê? Porque quando tu não tem base em projeto, quando tu não tem uma estrutura de convicção, que é o caso. O Grêmio tá contratando o Marcos Rocha. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Não, mas olha só. O Grêmio contratou o Balbuena e o Grêmio contratou o Carlos Início. Todos bons jogadores dentro do contexto do Grêmio. Todos eles. O Carlos Inícios poderia estar jogando há 3 meses aqui. O Balbuena poderia estar jogando há 3 meses aqui. E o Marcos Rocha poderia estar jogando há 3 meses aqui. Por que ele poderia estar jogando? Ele tem um jogo no Campeonato Brasileiro, ele está fora dos planos do Palmeiras. O Palmeiras já havia dito para ele que não iria renovar o contrato. Por que ele não está aqui? Porque não tem nada, não tem alguém que pense lá dentro. O Grêmio perdeu a capacidade de pensar. Então agora, olhou e agora, Marcos Rocha, Marcos Rocha.
Como assim agora, Marcos Rocha? E tá aqui dizendo, o Marcos Rocha vem e ajuda nos 20 jogos que faltam. Ele ajuda. Ele vai agregar o... Por quê? Porque não tem lateral direito. Sim. Então, sabe, são coisas assim. Só que não adianta também, nessa altura, ficar olhando para trás. Por um motivo muito simples. Essa diretoria aí sai do Grêmio para nunca mais voltar. Termina. Mas aí fica a minha outra pergunta pra ti, antes do Munari falar, que eu sei que ele quer falar ali. Vai deixando, não tem um planejamento. Vai deixando, mano. O resultado não vai vindo. Não, o Mano tá fora. O Mano tá fora segunda-feira. Segunda-feira não, domingo às 6 da tarde. Mas, Vaguinha, O Grêmio vai perder pro Atlético Mineiro. Tudo bem, Vaguinha. Não cai. Não cai porque não sabe quem contratar. Não, mas até vamos pegar a linha do Vaguinha, do raciocínio do Vaguinha, tá? Eu preciso concordar contigo. Se perder, o Mano tá fora, tá? Ou a direção demite, ou o Mano, que eu acho a possibilidade mais forte. Mas o Mano, tá? Mas daí perde eu a concordo multa. contigo, eu só quero... Ele não vai se demitir. Ele não vai se demitir. Tá, Quanto é que é a multa? A multa é 3 salários, 3 6 milhões. Ele não vai abrir mão disso. Tá, mas tudo bem. O salário não é 1 milhão? 3 salários é 3 milhões. Quanto? 900. Então vai dar 700. Chega um acordo, paga metade. Mas eu quero... Mas, Vaguinha, eu pergunto o seguinte. É uma análise tua de quem tá acostumado com futebol, de quem tem experiência na reportagem, de quem tá há muitos anos no futebol, né? Mas tu concorda também que essa diretoria do Grêmio, ela tá desfazendo algumas lógicas naturais, né? Tá desfazendo, mas não desfaz a lógica do treinador que sabe que... Mas aí tu tá falando... Que tá com a vida ganha, tu tá falando do financeiramente viés falando. do treinador. Que, claro, o Mano vai chegar domingo, depois de perder pro Atlético Perder Mineiro. pro Atlético não é nada normal. O anormal foi perder pro Mas é Sport. que daí, o que vai acontecer? Ninguém vai enxergar a evolução no time e eles vão dizer, obrigado. Ou será que vão pensar o seguinte, não, o Marcos Rocha nem estreou ainda, o João Pedro tá bom. O Marcos Rocha tá contratado, Cacau. Formação de GZH que Mas esse está é o aqui, ó. ponto. Daqui a Vamos pouco a gente ver. vai falar mais do... Daqui a Depois pouco a gente tá vai falar. encaminhado, Inclusive a gente vai isso. falar do Marcos Rocha aqui. Mas esse é o meu ponto, Munari e Vaguinha. Encaminha a contratação, ó. Porque, tá, se não, era pra Ele vai demitir rescindir com o contra Palmeiras. Sport que perdeu. Não demitiu, deixou. Não, porque vai chegar não sei quem, então tem que esperar. Ah, que não sei... E aí vai indo e o resultado não vai aparecendo. Qual que é o limite do Grêmio pra esse trabalho? Do Grêmio? Da direção do Grêmio, o César tem razão. É meio sem lógica. A gente não consegue imaginar o que eles vão fazer. Eu tô olhando pelo viés do treinador. Do jeito que o Mano concedeu entrevista pós-Sport Recife, do jeito que ele sai da arena, tá, beleza. Vamos tentar mobilizar. Vai lá contra o Atlético Mineiro. É difícil ter uma grande atuação lá, né? Então, a tendência qual é? O Atlético ontem ganhou de virada do Godoy Cruz. No final, estreou o Renier, que era do Flamengo. Né, o Hulk fez um golaço. A tendência é que o Grêmio perca o jogo, é grama sintética. E aí perde o jogo. O Mano olha, gente, deixa eu ir, vamos fazer um acordo aqui. Metade da multa, fica todo mundo feliz, eu vou pra minha casa e vocês trazem outro treinador pra tentar mobilizar isso aí. Eu acho que é isso que vai acontecer. Vamos escalar esse time aqui pra domingo, CCD? O que tu acha dessa reunião aí? Vamos. O que são os mais experientes, como tem dito, Mano? Volpe. Edenilson na lateral direita, o Balbuena, o Kahneman, Wagner Leonardo bota por causa da grama sintética e o Marlon, né? O meio campo, Cuejar. Você jogar na lateral? A gente já chega lá, mas em princípio sim. Cuejar, Vijaçante. Aí aqui na direita o Pavon. Lá na esquerda, o Kik Oliveira. O centroavante é o Carlos Vinícius, porque o Bright White está suspenso. E ali na meia, sim, a dúvida entre o Alisson e o Dodi. É isso. É isso. Acho que o Pavão na esquerda... O Dodi não sai do time. Eu não sei. O Mano disse que o Dodi é o melhor volante que o Grêmio tem no momento. Esse é o time experiente. Eu acho que pode jogar o Alisson por dentro e o Dodi no lugar do Vijaçante, pode ser também. Eu acho que a dúvida é o mais fácil do Vijaçante ficar no Tem banco. uma linha de 3 zagueiros, mas 3 zagueiros com o Balbuena aberto aqui como stopper vai acabar com a carreira do Balbuena no Grêmio. Então... Vai jogar com uma linha abaixo, uma linha de 5 e vai estar protegido. Não acho que o Grêmio vai atacar o Atlético, o Grêmio ataca o Grau. É que tu mesmo jogando com uma linha baixa, tu vai... Em algum momento teu time vai sair um pouco. E aí tu bota qualquer contra-ataque do Rony batendo entre o Edenilson e o Balbuena numa linha de 3, aí tu acaba com a carreira dele.
Acaba que eu quero dizer, tu desmoraliza o jogador. Em 2 jogos. Não, tu desmoraliza ele, porque ele não tem... Aquele dia ele não conseguia acompanhar o centroavante lá do... Tu tem medo de ser rebaixado? Claro, agora muito mais, né? É que Agora muito mais. o Grêmio tem... Ontem a gente tava fazendo a brincadeira do Inter, que foi rebaixado. A contratação do Marcos Rocha lembra muito do Ceará. Mas não tem nada a ver, né? O Marcos Rocha... Calma. O Marcos Rocha ia jogar... esse assunto ainda, Mas não tem nada a ver. O Marco... Tá bom. Não tem nada a ver. O Marcos Rocha ia se aposentar em dezembro, ele tá dando um ano e meio de contrato pra ele. Vamos mudar então, vamos falar agora. Vamos falar de Inter e Flamengo? Não, mas só sobre o ser rebaixado. O Grêmio tem um problema, Vaguinho, que eu acho muito difícil nessas horas. Quando o time é ruim, o que tá acontecendo aqui? E trabalhos ruins de treinadores. Em 2016 eu vivi essa mesma briga. O Roth fazia um trabalho horroroso, eu dizia que era horroroso e o Roth era defendido na aldeia. E o Roth rebaixou o Inter. É a mesma coisa. O Roth era defendido na aldeia? Muito defendido. Eu não lembro. O Roth, a missão do Roth... Onde é que eu tava em 2000? Ah, tava na Fox, não lembro. Tava na Fox. Na Fox os caras batiam. Na Fox eles criticam o Roth. Não tinha muita repercussão no futebol gaúcho, era pouca coisa. Tem um grande amigo teu Tá, bora hoje falar. identificado que dizia que o Roth não cai. O grande problema desses times, e esse pra mim é um dos grandes problemas do Grêmio, tu não tem quem resolva jogo. Eles não te respeitam. O Grêmio não tem quem resolva jogo. Esse é o grande problema. Não tem o cara que ganha o jogo pra ti.